Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 33, Bulo não quer desistir. Dada a forma como a situação se desenvolveu em seu coração, Bulo estava cheio de relutância em aceitar este resultado. Rallis e seu irmão morreram. Neste ataque nosso lado perdeu um par de demônios de 7 estrelas, mas nenhum dos demônios de 7 estrelas do clã das 4 bestas divinas morreu, e eu até usei uma gota de poder soberano. Humilhação. Uma vez que os resultados desta batalha se tornassem amplamente conhecidos, isso definitivamente resultaria nos outros membros do clã olhando para ele, e o patriarca definitivamente ficaria infeliz também. Mas esta pessoa tem um artefato soberano. Bulo olhou para Fusso. Embora seu coração estivesse cheio de raiva, ele só poderia optar por se submeter. Afinal, resistir significava morte. Não houve dúvida sobre isso. Com base na sua transformação, você deveria ser do clã Ashofroth do submundo. Fusso olhou de cima para baixo e disse casualmente: quando você voltar, transmita algumas palavras ao seu patriarca. Basta dizer que desta vez estou dando a cara do seu patriarca e por isso não vou te matar. Mas se da próxima vez vocês ainda se atreverem a fazer qualquer coisa com meu amigo Linley, então haha, bem, vocês podem imaginar quais serão as repercussões. Apenas lembre-se, a única coisa que importa é que você não faça nada com Linley. Quanto aos outros, não dou a mínima. O coração de Bulo estremeceu. Quanto a Emanuel, seu rosto ficou feio de se ver. Ele olhou de soslaio para Fusso. Esse sujeito grande parece ter algum tipo de amizade com Linley, ao invés de algum tipo de amizade com meu clã. As palavras de Fusso deixaram isso muito claro. Ele não se envolveria na batalha entre os 8 grandes clãs e o clã das 4 bestas divinas. O coração de Linley estava cheio de perguntas. Fusso e eu, na verdade, a única vez que nos encontramos e conversamos foi quando ele escapou. Na verdade, a relação entre nós não é tão profunda. Pelo meu bem, ele estaria disposto a se opor aos 8 grandes clãs. Linley não entendeu. Será que ele era tão carismático? Foi fácil entender porque Fusso o salvaria, mas ameaçaria o patriarca do inimigo? Isso foi muito difícil de entender. Certo. Definitivamente transmitirei suas palavras. O coração de Bulo ainda continha raiva, mas na superfície ele ainda abaixou a cabeça em submissão. Atualmente Bulo já havia voltado completamente à sua forma humana, e mesmo as 2 serpentes penduradas em suas orelhas não ousavam sibilar. Bem, então vá se foder. Fusso acenou com a mão. Bulo imediatamente se transformou em um raio de luz, movendo-se em direção às profundezas das florestas montanhosas e depois desaparecendo. Depois de voar 20 ou 30 quilômetros, Bulo pousou no chão. Seu rosto coberto de rugas começou a se contorcer de raiva, e seu par de olhos viperosos ficou cheio de uma luz sinistra. Eu deveria voltar? Diga que eu não consegui matar um único demônio de 7 estrelas, mas 2 dos nossos morreram? Bulo estava lívido. Não seria um grande problema se algum dos outros anciãos do clã falhasse em uma missão. Mas ele era Bulo, uma figura de nível de trunfo dentro do clã. Para ele encontrar um resultado como este em uma missão, os outros membros dos 8 grandes clãs definitivamente discutiriam isso pelas suas costas. Ele não podia aceitar ficar envergonhado assim. Quando alguém possuísse uma vida útil e limitada como esses especialistas supremos, alguém se preocuparia profundamente com seu rosto. Não, é muito provável que Fusso vá embora. Assim que ele partir, posso absolutamente interceptá-los e matá-los no caminho. Os olhos de Bulo brilharam. Mesmo que ele não ousasse matar Linley, ele ainda ousou matar Emanuel. O poder de seu soberano tornou-se transparente e imediatamente se espalhou por uma distância de dezenas de quilômetros, encapsulando Fusso, Linley e Emanuel, os 3 ainda conversando. O poder soberano poderia ser usado para ataques materiais e também para ataques espirituais. Usar o sentido divino para investigar, por sua vez, era na realidade apenas espalhar a energia espiritual. O poder deste soberano, desde que capaz de ser transformado em ataques espirituais e barreiras espirituais, naturalmente também era capaz de ser usado para exploração do sentido divino, e a eficácia disso era muito grande. Até mesmo a distância e a área em que poderia ser usado foram bastante ampliadas. Mas é claro, como poderia um especialista supremo comum estar disposto a usar o poder soberano para explorar o sentido divino? O efeito de usar o poder do soberano para fazer reconhecimento era semelhante ao do próprio soberano explorando. Naturalmente Fusso, Linley e Emanuel nem perceberam. Ei, amiguinho, você pode voltar agora. Fusso gesticulou com desdém para Emanuel. Já faz muito tempo desde que Linley e eu nos conhecemos, e há algumas coisas que temos que dizer um ao outro. Volte depressa. O que você quer escutar nossa conversa, garoto? Emanuel não se atreveu a dizer nada. Linley, voltarei agora então. Emanuel sorriu para Linley enquanto também fazia uma reverência respeitosa e fracionária para Fusso. Mas Fusso simplesmente bufou, deixando Emanuel bastante envergonhado. Elder Emanuel, tenha uma boa viagem. Linley riu calmamente. Ancião Linley, você voltará sozinho.
você também precisa ter cuidado com o inimigo. Emanuel disse aparentemente de uma forma muito amigável. E então Emanuel imediatamente voou para longe. Viajando sozinho? Bulo, que estava usando seu poder soberano para assistir isso, não pôde deixar de revelar um sorriso em seu rosto antigo e murcho. E então, seus olhos amarelos e turvos se estreitaram. Eu preciso me apressar. O poder do meu soberano está quase esgotado. Preciso aproveitar esse tempo restante para matar aquele sujeito chamado Emanuel. Bulo imediatamente se transformou em um raio de luz, voando em sua perseguição. Uma gota de poder soberano na forma líquida poderia ser usada por um longo período de tempo. Mesmo que Bulo não usasse o poder soberano, ele seria capaz de matar Emanuel facilmente. Dado que ele de fato usou, no momento Emanuel não tinha capacidade de revidar. Emanuel viajou sozinho em direção ao clã das 4 bestas divinas, seu rosto extremamente sinistro e sombrio. Desta vez, ele queria deixar o clone mais forte de Linley ser morto. Esse objetivo se tornou um fracasso. Mas isso era secundário. Mais importante ainda, ele não só não teve nenhum ganho, como até usou uma gota de poder soberano. Uma gota de poder soberano. Eu só tomei uma gota. Emanuel sentiu uma grande infelicidade no coração. Se alguém tivesse que usar o poder soberano, seria necessário pelo menos ter alguns ganhos para mostrar isso. Mas o que ele ganhou? Os ancestrais estão mortos. O estoque de poder soberano do clã tem diminuído continuamente e é, na verdade, supervisionado pessoalmente pelo patriarca. O patriarca sempre foi tendencioso contra mim. Como ele pode me dar outra gota de poder soberano? Durante o voo de volta, Emanuel continuou pensando no que fazer. É tudo culpa de Linley. Ele não usou seu poder soberano para unir forças comigo para matar aquele Bulo. Se matássemos Bulo, o patriarca definitivamente teria concedido outro poder soberano a mim por prestar um mérito tão grande. O coração de Emanuel permaneceu cheio de descontentamento. Mas neste exato momento, Emanuel de repente sentiu seu coração apertar de medo. Ele não pôde deixar de se virar e olhar e ao fazê-lo, um raio negro pareceu atingi-lo. A aura aterrorizante que emanou daquele clarão negro fez com que o rosto de Emanuel mudasse, ficando instantaneamente branco. Poder do soberano. Os olhos de Emanuel ficaram redondos e enormes. Bang! Todo o corpo de Emanuel foi destruído e sua centelha divina caiu. Neste momento uma figura apareceu no ar. Careca. Ancestral. A figura era o Elder Bulo. Pelo menos eu matei um demônio de 7 estrelas. Quando eu voltar, poderei me defender. O Elder Bulo não estava disposto a aceitar esse resultado, mas depois de matar Emanuel, ele imediatamente se sentiu muito melhor. Quando ele voltou para fazer o relatório, ele poderia explicar completamente que a razão pela qual Linley não morreu foi por causa daquele fuço. Ele mesmo não tinha capacidade de fazer nada a respeito. Mas pelo menos ele matou o outro demônio das 7 estrelas. Uau! Com um aceno de mão, o ancião Bulo recolheu o anel interespacial e soltou um bufo baixo. Então ele realmente tinha um clone divino hospedado nas montanhas Kerit. Este anel é inútil para mim, então. Aplicando um pouco de força, ele fez o anel interespacial quebrar. Quanto àquela centelha divina pairando à sua frente, o ancião Bulo nem se incomodou em agarrá-la. Ele não se importava com tal coisa. O Elder Bulo abaixou a cabeça para olhar para si mesmo. A aura negra que o rodeava quase desapareceu. Melhor ir embora. O ancião Bulo aproveitou os momentos restantes para voar imediatamente para o leste, desaparecendo. E poucos momentos depois da partida do ancião Bulo, 2 figuras perfuraram os céus e apareceram aqui. Foram Linley e Fusso. Linley abaixou a cabeça, olhando cuidadosamente para o chão. Ele estava conversando à toa com Fusso, mas de repente sentiu uma surpreendente onda de energia e imediatamente se apressou. Os restos do cadáver despedaçado de Emanuel ainda estavam no chão, e sua centelha divina e artefatos divinos pairavam ali também. Eu ainda cheguei atrasado. Linley disse. Emanuel já está morto. Com o movimento da mão, Linley coletou a centelha divina e o artefato divino. Se ele morreu, ele morreu. Qual é o problema? Fusso disse com desdém. Linley não pôde deixar de rir. Morreu? Linley não sentiu a menor tristeza pela morte de Emanuel. Mais cedo, naquele momento perigoso, Emanuel fingiu intencionalmente que não ouviu o sentido divino de Linley. Ele não ajudou, esperando usar Bulo para matar Linley. No entanto, com ele morto, terei algumas dificuldades quando retornar. Linley franziu a testa. Emanuel no clã estava ligado a algumas pessoas. Vamos esperar e ver. Afinal, foi Bulo quem o matou. Ao sentir a aura do poder soberano deste lugar, Linley foi capaz de adivinhar que isso era obra de Bulo. Ei, Fusso, você não terminou de falar agora. Linley virou-se para olhar para Fusso e riu enquanto falava. Certo. Naquele ano, quando cheguei ao continente Muja, adquiri meu artefato soberano. Enquanto Fusso falava, ele começou a rir tão feliz que seus olhos se fecharam. Claramente, ele se sentiu bastante satisfeito. Continente Muja. Linley sabia que este era um dos 5 continentes do Reino Infernal. Linley, você já viu um soberano? Fusso disse de uma maneira intencionalmente misteriosa. Linley balançou a cabeça. Não, eu só vi uma gravação do vidente de um soberano. No entanto, tudo que vi foi um enorme rosto embaçado formado por energia. Isso é apenas uma ilusão que o soberano gerou.
Não é o verdadeiro corpo do soberano. Fuso disse presunçosamente. Linley, há algo que você não sabe. Quando cheguei ao continente Muja, conheci um especialista supremo e participei de uma competição com ele. Concorrência? Linley ficou atordoado. Não importa o que tenhamos competido, eu perdi. Fuso disse resignadamente. Competimos em ataques materiais. Eu perdi. Competimos em ataques espirituais. Eu ainda perdi. Competimos em velocidade. Perdi. Mesmo quando competimos no aspecto que mais me orgulho, minha força física, ainda perdi. Você perdeu em tudo? Linley ficou chocado. Ao mesmo tempo, ele não pôde deixar de adivinhar qual era a verdade. Só mais tarde descobri. Fuso riu. Ele era um soberano. Embora Linley tivesse adivinhado isso, ao ouvir isso, ele ainda ficou chocado. Depois de um momento, ele riu alto. Haha, Fuso, você realmente competiu contra um soberano? Haha. Como eu deveria saber que ele era um soberano? Ele escondeu seu verdadeiro poder. Eu apenas o considerei como outro deus superior. Fuso disse resignadamente. Ele não revelou nada da presença de seu majestoso soberano. Apenas no final, quando ele perguntou se eu estava disposto a ser seu emissário ou não, ele mostrou a presença de seu majestoso soberano. Só então percebi que ele era um soberano. Um soberano de que elemento? Linley perguntou. Um soberano do tipo fogo. Fuso riu. Eu sou um especialista do tipo fogo. Quando compete com ele em ataques, nós dois competimos usando ataques do tipo fogo. Linley, tenho a sensação de que desde que te conheci minha sorte tem sido excelente. A primeira vez que te conheci, escapei dos meus incontáveis anos de escravidão. E então, apenas alguns séculos depois, tornei-me um emissário do soberano. Fuso ficou bastante satisfeito consigo mesmo. Este é o artefato soberano que o soberano me concedeu. Para começar, meu poder era comparável ao dos Azuras infernais. Agora que tenho um artefato soberano. Haha, em todo o reino infernal, há muito poucas pessoas capazes de me superar. Muito poucos que podem superar você? Você quer dizer que ainda há pessoas mais fortes que você? Linley riu. Alguns, eu suponho. Fuso disse. Afinal, no reino infernal, há vários emissários do soberano. Existem também algumas bestas divinas extremamente raras que possuem habilidades divinas inatas extremamente poderosas, mas na verdade, os mais poderosos de todos são aqueles deuses superiores que se tornaram paragons. Linley assentiu também. Os paragons dominaram completamente e fundiram completamente todos os mistérios profundos de uma das leis elementais. Fundir 5 mistérios profundos e fundir todos os 6 mistérios profundos para a maestria. Embora fosse apenas uma diferença de um mistério profundo, a diferença de poder era tremendamente grande. Estou no reino infernal há muito tempo, mas ainda não vi um único Paragon. Linley riu. Nem eu. Fuso balançou a cabeça, desamparado. Com base no que o soberano disse, esses deuses superiores de nível Paragon, embora em termos de poder sejam obviamente inferiores aos soberanos, são na verdade ainda menos numerosos que os soberanos. Linley concordou com isso também. Eu me pergunto, se alguém fundisse todos os mistérios profundos em um só e se tornasse um Paragon, o mais invencível dos deuses superiores, que tipo de poder alguém teria? Linley suspirou para si mesmo. Linley, tenho algumas coisas para resolver. Vou embora por enquanto. Fuso riu. Quanto ao seu clã das 4 bestas divinas, não lute estupidamente por eles sem parar. Proteja-se e melhore seu próprio poder primeiro. Depois de falar, Fuso voou para longe. Linley riu, observando Fuso sair. Hora de voltar. Linley abaixou a cabeça, olhando para o cadáver de Emanuel no chão, depois voou em direção às montanhas Kerit. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 34, Os 8 Grandes Patriarcas. Desfiladeiro do Banho de Sangue. Uau! Emanuel estava atualmente voando em alta velocidade através do desfiladeiro Bloodba. Os outros guerreiros dentro de Bloodba Gorge não puderam deixar de olhar, intrigados, enquanto Emanuel passava voando em alta velocidade. Não é esse o ancião Emanuel do clã Dragão Azul? Por que ele está com tanta pressa? Nenhuma ideia. Deve ser algo urgente. Todos os guerreiros dentro de Bloodba Gorge não puderam deixar de comentar entre si mesmos. Atualmente, Emanuel não se incomodava com a conversa fiada dos outros. Uma bola de fogo ardia em seu coração e a fúria enchia sua mente. Ele foi diretamente para a residência de seu pai, Forran. Esmagar. A porta foi aberta. Forran estava sentado em seu quarto, bebendo chá em silêncio. Ele não pôde deixar de erguer a cabeça com espanto. Emanuel, o que você está fazendo aqui? Emanuel não disse nada. Virando-se com um som de rangido, ele bateu a porta. Bang! Emanuel caiu de joelhos, as rótulas batendo com força no chão. Até o chão duro rachou com a força dele. Emanuel, o que você está? Forran levantou-se imediatamente. Pai! Emanuel gritou com tristeza e fúria. O que diabos aconteceu? Forran teve um mau pressentimento. Meu clone da água divina morreu. Foi por causa disso, Linley. Por causa dele. Emanuel disse, todo o seu corpo tremendo. Foi tudo por causa dele. Primeiro, ele se recusou intencionalmente a participar e depois se separou de mim. Seu clone da água divina morreu? A mente de Forran ficou momentaneamente em branco.
Seu filho só tinha 2 corpos no total, um era um clone divino da água e o outro um clone divino do vento. O poder de seu clone divino do vento era comum, e ele não foi capaz de fundir nenhum dos mistérios profundos. Seu filho nem sequer teria a chance de refinar uma centelha divina do tipo água e recuperar seu antigo nível de poder. O que exatamente aconteceu? Explique claramente. Forhan disse apressadamente. Sim, pai. O rosto de Emanuel estava coberto de raiva. Agora que encontrou alguém para reclamar, ele imediatamente começou a falar em detalhes. Só que depois que as palavras saíram da boca de Emanuel, a história mudou. Parecia que tudo que Linley fez foi para tentar prejudicar Emanuel. O Palácio do Dragão Azur, o 5º andar, uma sala lateral. O grande ancião estava sentado em posição meditativa sobre um tapete de orações, treinando silenciosamente. De repente, a testa do grande ancião franziu e ela abriu os olhos. Por que os dois estão aqui? O grande ancião levantou-se imediatamente e caminhou em direção ao salão principal. Grande ancião. A voz de Forhan soou. E então Forhan e Emanuel entraram no salão principal do 5º andar. O que você está fazendo entrando aqui assim? O grande ancião gritou com uma voz fria e infeliz. Grande ancião, o clone divino da água de Emanuel morreu. Forhan disse freneticamente. O grande ancião ficou chocado. Ela não pôde deixar de olhar para Emanuel. Emanuel, você e Linley não foram juntos para cumprir esta missão? Além disso, você e Linley tiveram uma gota de poder soberano. Bang! Emanuel ajoelhou-se pesadamente. Grande ancião, Linley e eu encontramos 3 demônios de 7 estrelas, todos extremamente fortes. Um deles foi o ancião bulo do clã Ashofroft. Emanuel disse apressadamente. O rosto do grande ancião mudou. Na verdade era ele? Dado seu status, ele deveria ter recebido uma gota de poder soberano. No entanto, se você e Linley tivessem usado o poder soberano e unido forças, mesmo que Bulo usasse o poder soberano, vocês dois, ao unirem forças, deveriam ter conseguido escapar com vida. O grande ancião disse. Aquele Linley acabou de me ver morrer sem ajudar. Emanuel disse apressadamente. Quando eu estava em perigo, ele não ajudou em nada. Depois, um especialista apareceu de repente e ordenou que Bulo interrompesse temporariamente seus ataques. Esse especialista ordenou que Bulo fosse embora e então pensei que estava seguro. Linley então disse que tinha algo para discutir com aquele especialista, então eu deveria sair sozinho primeiro. Eu não suspeitei de nada e por isso saí sozinho. Mas quem poderia imaginar? Emanuel estava cheio de raiva e tristeza. Grande ancião, assim que saí, fui emboscado novamente por aquele Bulo e morto por ele. Grande ancião, deve ter sido arranjado por Linley. Ele definitivamente deve ter usado secretamente seu sentido divino para falar com aquele Bulo e dizer a ele para me emboscar. Caso contrário, como Bulo poderia ter saído e depois voltado para me atacar? O grande ancião, ao ouvir isso, franziu a testa. O fato de Linley não ter ajudado antes mostra que ele tinha a intenção de machucar você. No entanto, quanto ao ataque posterior de Bulo, não há como ter certeza se Linley usou ou não seu sentido divino para conspirar com Bulo. O grande ancião disse em voz baixa. Embora Linley não tenha ajudado você, você não morreu, afinal. A sua morte foi causada pelo ataque do Bulo. Não pode ser considerado causado por Linley. Grande ancião. Emanuel estava frenético. Embora a grande anciã fosse sua avó paterna, ela era muito obstinada e insensível. Até mesmo seu filho, Forhan, teve que chamá-la de grande anciã. Grande ancião, pense nisso. Se Linley não tivesse a intenção de matar Emanuel, como poderia o clone divino da água de Emanuel ter morrido? Forhan disse freneticamente. Por que ele não voltaria ao lado de Emanuel? Por que ele insistiria para que seguissem caminhos separados? Mesmo que ele quisesse falar em particular, ele não poderia simplesmente deixar Emanuel esperando de lado? Também. Aquele Bulo, tendo sido expulso por aquele especialista misterioso. Por que ele ousaria voltar e atacar? Ele definitivamente conspirou com Linley. Forhan disse freneticamente. Mas todos se esqueceram de algo. Bulo, depois de ter usado o poder do soberano, foi capaz de usar o poder do soberano para explorar. Grande ancião. Forhan disse freneticamente. O grande ancião não pôde deixar de olhar para Emanuel. Bang. Forhan de repente também se ajoelhou. Freneticamente ele disse, mãe. O corpo do grande ancião tremeu. Desde que ela ordenou que Forhan a chamasse de grande anciã, já se passaram muitos anos desde que seu filho a chamou de mãe novamente. Mãe, Emanuel é meu único filho. Seu clone divino da água está morto. Será difícil para seu clone do vento divino crescer em poder, mesmo depois de incontáveis anos. Mãe, o futuro do seu neto foi destruído por esse Linley. Como você pode, nem um pouco. Enquanto falava, Forhan começou a chorar. A grande anciã sentiu seu coração apertar. Se ela quisesse penalizar Linley, apenas sendo um pouco parcial, ela poderia de fato penalizá-lo. Mãe, Forhan disse freneticamente. A grande anciã olhou para os 2 homens ajoelhados à sua frente. Um era seu filho e o outro era seu neto. O grande ancião respirou fundo e disse suavemente, criança, levante-se. A grande anciã raramente demonstrava suas emoções e dentro do clã, sempre dava a impressão de ser insensível e sem emoção. No entanto, ela ainda era mãe. No fundo de sua alma ainda havia um lugar muito suave. Ela não era completamente insensível e insensível.
Forran e Emanuel, ao ouvirem isso, ficaram radiantes. Mãe, o clone divino de Linley está nas montanhas Kerit agora. Podemos interrogá-lo imediatamente. Forran disse apressadamente. Nosso clã Azur Dragon deveria ser unificado e trabalhar em conjunto, mas Linley realmente se atreve a agir dessa forma. Mesmo que não o executemos, teremos que puni-lo severamente. Certo. Castigue-o pesadamente. Emanuel disse apressadamente. Além disso, com que direito ele, um júnior, possui o Anel do Dragão Azul do Ancestral? O Anel do Dragão Azul deve estar em sua posse, avó. Mesmo que você não precise, deve ser dado ao pai. O grande ancião ficou em silêncio. Mãe, devemos enviar alguém para convocar Linley? Forran disse apressadamente. O corpo original de Linley e o clone do Vento Divino estavam atualmente nos campos de batalha do lado de fora, enquanto seus clones de fogo, água e terra permaneciam nas montanhas Kerit. Eles poderiam ser interrogados imediatamente. Qual é a pressa? O grande ancião olhou de soslaio para cada um deles. Mesmo que eu deva puni-lo, será que devo punir esses clones? O corpo original de Linley ainda nem voltou. Forran e Emanuel recuperaram o juízo. Certo. Não deveríamos interrogá-lo agora. Caso contrário, se interrogarmos seus clones, ele poderá ficar tão assustado que seu corpo original fugirá. Isso não valerá a pena. Emanuel disse apressadamente. Na opinião de Emanuel e Forran, o valor dos clones de Linley era muito inferior ao valor de seu corpo original. Afinal, de modo geral, havia diferenças de poder entre os clones de um especialista. O mais importante era o que mais importava. Dentro das fronteiras da prefeitura de Índigo, um lugar onde 4 dos 8 grandes clãs estavam estacionados. O líder do clã Ashofroft, que se mudou do submundo para cá, estava atualmente conversando com o clone de água divino de Bulo. Afinal, o clone divino da morte de Bulo ainda estava voltando. Bulo, você disse que ele tem um artefato soberano? Os olhos deste patriarca eram vermelhos escarlates e suas sobrancelhas pareciam muito diabólicas. Seus longos cabelos negros que brilhavam com uma luz verde se estendiam até os joelhos, e as 2 serpentes verdes penduradas em suas orelhas estavam atualmente olhando para Bulo. Esta pessoa foi o líder do clã Ashofroft e o ancestral do clã da Serpente Etérea, o especialista mais poderoso do clã Nether Serpent. Sim, pai. Esse artefato soberano do tipo fogo é muito formidável. Bulo disse respeitosamente. Ele também me pediu para entregar uma mensagem para você. Ele disse que não me matou porque estava te dando uma cara, mas se no futuro ousarmos tocar Linley, então as repercussões, podemos imaginá-las por nós mesmos. Impudência. Este patriarca soltou um suspiro frio. Seu artefato soberano é do tipo fogo. Ele deveria, portanto, ser o emissário de um soberano do fogo. O patriarca do clã da Serpente Inferior considerou isso, então ele não pôde deixar de latir. Faça uma visita ao clã Bolena comigo. Sim, pai. Imediatamente o patriarca das Serpentes Inferiores conduziu Bulo diretamente para o clã Bolena próximo. O clã das 4 bestas divinas era liderado pelo clã Dragão Azul, enquanto os 8 grandes clãs eram uma aliança temporária. Atualmente, o mais poderoso dos clãs, o clã Bolena, do Reino Celestial, era seu líder. O clã Bolena. O Palácio Radiante. O Palácio Radiante tinha mais de 100 metros de altura, com múltiplos pilares que emanavam uma suave luz branca apoiando-o. Atualmente, fora deste palácio, Bulo estava lá, sozinho e respeitoso. Quanto ao interior do palácio, havia 8 figuras sentadas. Estes 8 foram os 8 patriarcas dos 8 grandes clãs. Para ser mais preciso, 4 deles eram os verdadeiros corpos dos patriarcas, enquanto os outros 4 eram os clones Golem dos patriarcas dos outros 4 clãs, que estavam longe, no extremo oposto da prefeitura Índigo. Esses clones de Golem eram golems do deus da morte, e continham um toque de consciência dentro deles. A razão pela qual eles tinham Deathod Golems aqui era para que pudessem discutir coisas em grupo. Bulo narrava respeitosamente o que havia ocorrido nesta batalha. Depois de terminar de falar, ele disse formalmente, só isso. As vozes dos 8 grandes patriarcas podiam ser ouvidas de dentro, conversando. Reinales, seu clã sempre esteve no reino infernal. Você deve estar familiarizado com seus especialistas. Você já ouviu falar deste Fusro? Fusro? Nunca ouvi falar de uma pessoa no reino infernal que tivesse esse nome. Não importa o que aconteça, se ele tiver um artefato soberano do tipo arma, ele é definitivamente um emissário do soberano. Então, e se ele for um emissário do soberano? Se ele ousar agir descontroladamente contra nossos 8 grandes clãs e realmente nos forçar, podemos simplesmente matá-lo. Contanto que não sejamos os primeiros a atacar, o soberano por trás dele não nos culpará. Bulo, ao ouvir isso, não pôde deixar de ficar secretamente surpreso. No entanto, Bulo também sabia que dos 8 patriarcas de seus 8 grandes clãs, 7 deles eram emissários do soberano, com o 8º não sendo um emissário do soberano, mas ainda possuindo um artefato soberano. Na verdade, o 8º foi o mais poderoso de todos. Afinal, os patriarcas do clã das 4 bestas divinas também possuíam artefatos do soberano. Dado que os 8 grandes clãs ousaram agir contra o clã das 4 bestas divinas, como eles poderiam não ter poder próprio suficiente? Quanto tempo levará até que eu também tenha um artefato soberano? Bulo pensou consigo mesmo.
No entanto, ele entendeu que mesmo que os 8 patriarcas não tivessem artefatos soberanos, eles ainda eram incrivelmente fortes. Foi precisamente porque eles eram tão fortes, que eles foram notados e valorizados, e receberam artefatos soberanos. Na mente de Bulo, os 8 patriarcas eram figuras altas e elevadas. Na verdade, era natural que um emissário do soberano estivesse muito acima das outras pessoas. Não faça novos inimigos precipitadamente. Uma voz um tanto rouca soou em repreensão de dentro do palácio. De qualquer forma, não há necessidade de temermos Fusso. No momento estou mais desconfiado de outra pessoa. Bulo, a voz veio de dentro. Bulo imediatamente se curvou. Deixe-me perguntar uma coisa. Quando você viu aquele Linley, você também acreditou que ele era um deus? Você não sentiu nenhum indício de uma aura de Deus superior? A voz rouca no palácio disse. Sim, eu não conseguia sentir nada. Enviei meu sentido divino, mas só pude sentir que ele era um deus. Bulo disse. Aquela voz rouca soou novamente. Certo. Estou muito familiarizado com o poder de Bulo. Para começar, seu clã Ashofroth é especializado na alma, enquanto Bulo é um dos membros supremos do seu clã e atingiu um nível muito alto de realização no que diz respeito à alma. O número de pessoas em todo o reino infernal que poderiam esconder sua força e impedir que Bulo percebesse isso pode ser contado nos dedos de uma mão. Alguém com esse nível de poder não deveria ser mais fraco que eu. Se Linley realmente fosse tão formidável, seria simples para ele matar Bulo. Mas ele não fez isso, e na verdade foi aquele Fusso quem o salvou. Eu tenho uma suspeita. Eu suspeito que esse Linley seja realmente apenas um deus. A razão pela qual sua alma é tão resistente é que ele tem um artefato soberano que protege a alma. A voz rouca disse. Ele realmente é apenas um deus? Patriarca Bolena, não brinque assim. Alguém disse imediatamente. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 35, uma tremenda ameaça. Que ele realmente é um deus. Bulo, ouvindo isso do lado de fora do salão, também sentiu que isso era inacreditável. As vozes dos 8 patriarcas continuaram a soar dentro do salão. Eu não estou brincando. Pense nisso de perto. Ao longo de todos esses anos, desde quando alguém do clã das 4 bestas divinas foi capaz de usar essa técnica de ocultação de aura para lançar ataques furtivos? Isso nunca aconteceu. Não que eles não quisessem fazer isso, é que eles não eram capazes disso. Aquela voz rouca continuou. Meu clã Bolena, o clã Ashofroth e o clã Edric são todos famosos por nosso nível extremamente alto de habilidade referente à alma, para esconder a aura a um nível onde nem mesmo nós podemos descobri-la. HMPH, quantos especialistas em todo o reino infernal podem ser capazes disso? Se Linley estivesse nesse nível, não havia como Bulo ter retornado vivo para nós. A voz rouca continuou, portanto há apenas uma explicação. O próprio Linley é realmente um deus. Naturalmente não há como alguém descobrir uma aura de Deus superior vinda dele. Os outros líderes do clã também não eram tolos. Todos ficaram surpresos com a força surpreendente que Linley demonstrou, então nenhum deles se atreveu a seguir essa linha de pensamento. Mas agora que o patriarca Bolena estava apontando isso, enquanto consideravam cuidadosamente esta linha de raciocínio, eles sentiram que de repente também entenderam. Todos os líderes do clã ficaram atordoados. Linley é provavelmente um deus. No entanto, como seus ataques podem ser tão poderosos? Ouvi dizer que sua habilidade de espaço gravitacional é tão forte que a maioria dos deuses superiores são completamente incapazes de resistir. Até mesmo os demônios de 6 estrelas terão suas almas afetadas, resultando em serem facilmente massacrados. Certo. Na batalha, Linley não é mais fraco que um demônio de 7 estrelas. Uma voz antiga soou, então a única explicação é que o nível de compreensão deste Linley em relação aos mistérios profundos das leis é muito poderoso. Eu prevejo que ele já dominou e fundiu 5 dos mistérios profundos das leis da Terra. Caso contrário, não há como um deus ter esse nível de poder. A quantidade de poder que Linley exibiu estava de fato nesse nível. Mas o que eles não sabiam era que Linley só tinha fundido 3 tipos. No entanto, através da ajuda da Pedra Negra, bem como do método único de utilização da lei possuída pela besta ametista violeta, permitindo que sua atração gravitacional se tornasse mais de 100 vezes mais forte. O poder de Linley naturalmente era comparável ao de alguém que fundiu 5 tipos de mistérios profundos. Um deus que fundiu 5 mistérios profundos? Todos os líderes do clã no salão ficaram completamente atordoados. Espero que a razão pela qual Linley não se tornou um deus superior seja porque ele quer fundir os mistérios, um passo de cada vez. Imagino que ele esteja fundindo lentamente o 6º mistério profundo. O dia em que ele se tornar um deus superior também será o mesmo dia em que ele terminará de fundir completamente todos os 6 mistérios profundos. A voz rouca soou. Este Linley, devo admitir, tem uma tremenda força de vontade e uma tremenda ambição. O resultado da discussão foi, os 8 patriarcas ficaram todos atordoados. Afinal de contas, de modo geral, quando especialistas treinavam, fundir os mistérios profundos de uma lei era simplesmente muito difícil. Assim, todos eles decidiram se tornar deuses superiores o mais rápido possível, e então fundir lentamente os mistérios profundos. Uma voz aguda soou. Ele é apenas um deus, e ainda assim já possui um poder tão surpreendente.
Se ele atingir o nível de Deus superior e atingir o nível de perfeição nas leis, então ele estará no auge de seu poder. Se um dos patriarcas do clã das 4 bestas divinas for corajoso o suficiente para conceder-lhe um artefato soberano, então essa pessoa com seu artefato soberano poderá dominar a todos nós. Quando uma pessoa alcançasse a perfeição e se tornasse um modelo de lei, essa pessoa teria um poder terrível. Quando combinada com um artefato soberano, essa pessoa poderia ser considerada invencível por todos, exceto pelos soberanos. Este Linley é realmente formidável. Bulo, ainda ouvindo do lado de fora do salão, também estava aterrorizado. Mas faz sentido. Se ele teoricamente é apenas um deus, e ainda assim é capaz de usar um espaço gravitacional tão aterrorizante, ele deve ter fundido pelo menos 5 mistérios profundos. Ele definitivamente está atualmente obtendo insights sobre o sexto. Assim que ele os fundir e se tornar um Paragon, o número de God Paragons foi ainda menor que o número de soberanos. Cada um deles era uma pessoa gloriosa de sua geração, supremo entre os especialistas supremos. Este Linley não pode viver, uma voz baixa e estrondosa gritou com raiva. Como podemos ver agora, este Linley pode romper a qualquer momento e fundir 6 mistérios profundos. Até então, seria perfeitamente normal que os patriarcas do clã das 4 bestas divinas estivessem dispostos a entregar um de seus artefatos soberanos para ele. Até então estaremos condenados. Se isso realmente acontecer, mesmo os soberanos não estariam dispostos a nos ajudar. Os 8 patriarcas ficaram imediatamente cheios de choque e raiva. Os soberanos eram seres elevados. Os emissários dos soberanos nada mais eram do que seus súditos, e os soberanos geralmente não se importavam muito com os assuntos de seus emissários. Contanto que um emissário fosse capaz de cumprir as funções atribuídas, isso seria suficiente. Mas havia um tipo de pessoa que era diferente. Um deus superior Paragon. Até mesmo os soberanos estariam dispostos a se rebaixar para pedir solenemente a um Paragon para ser um emissário. Todos os patriarcas dos 8 grandes clãs sentiram o coração apertar levemente. Deus do céu! Eles nunca imaginaram que o clã das 4 bestas divinas, silenciosa e silenciosamente, produziria uma figura tão incrivelmente talentosa. Se isso fosse permitido continuar, as repercussões seriam impensáveis. Este Linley deve ser morto. Um grito furioso veio de dentro do corredor. A guerra entre nós e o clã das 4 bestas divinas não pode continuar assim. Devemos acelerá-lo. Não há necessidade de prestar atenção a esse outro emissário do soberano. Nossa maior ameaça agora é Linley. Temos que aproveitar a oportunidade para executá-lo. Não importa o custo, não importa os sacrifícios que devemos fazer, devemos executá-lo. Originalmente, os 8 grandes clãs não tinham passado muito tempo pensando em Linley. Agora que o fizeram, perceberam que ele era uma tremenda ameaça para eles, uma ameaça tão grande que os fez entrar em pânico. Afinal de contas, mesmo em todos os 4 planos superiores, o nascimento de cada Paragon Supremo foi um evento que abalaria todos os planos. As montanhas Kerit, desfiladeiro do banho de sangue. Emanuel e Forran estavam esperando no Azur Dragon Palace. Neste exato momento, uma figura passou pelos céus, voando diretamente para o desfiladeiro do banho de sangue e pousando em frente ao Palácio do Dragão Azur. Este homem com longos cabelos azuis soltos era o patriarca do clã Azur Dragon, Gislazon. O grande ancião olhou pela janela, intrigado. Emanuel e Forran imediatamente se viraram para olhar também. Gislazon entrou com um sorriso. Irmãzinha. Patriarca. Emanuel e Forran saudaram imediatamente. Você também está aqui? Bom, então não há necessidade de enviar alguém para encontrar você. Gislazon riu enquanto caminhava até o trono, sentando-se. Ele sorriu para o grande ancião. Irmãzinha, você sabia que na batalha que Linley e Emanuel travaram, 2 demônios de 7 estrelas do outro lado morreram? Gislazon riu ao olhar para Emanuel. Emanuel, ouvi isso depois, mais um demônio de 7 estrelas atacou você e Linley. Conte-me sobre os resultados. As notícias que Gislazon recebeu vieram de seus agentes de inteligência. Como ambos os lados usaram o poder soberano naquela batalha, os 3 demônios de 6 estrelas sobreviventes do clã Dragão Azul imediatamente se dispersaram e fugiram. Bulo perseguiu Emanuel e também perseguiu Linley. Naturalmente, os demônios das 6 estrelas fugiram na direção oposta. E assim, apenas Linley, Emanuel, Bulo e Fuso sabiam o que havia acontecido entre eles depois. Patriarca. Emanuel imediatamente se ajoelhou soluçando. Meu clone divino da água foi destruído. Nosso inimigo era Bulo. Eu usei uma gota de poder soberano, mas Linley não usou dele nem me ajudou. O que é isso? Gislazon não pôde deixar de franzir a testa. Patriarca, naquela época, Linley e eu. Emanuel imediatamente começou a recontar a história em detalhes. No entanto, ele naturalmente mudou alguns detalhes nas palavras, fazendo parecer que Linley queria machucá-lo. O que você acabou de dizer? Um artefato soberano. Gislazon disse, chocado. Emanuel, você disse um artefato soberano? O grande ancião também ficou chocado. Sim, sim. Emanuel ficou atordoado. Por que você não me contou antes? O grande ancião disse com raiva. Antes disso, quando Emanuel contava esta história ao grande ancião, ele apenas disse que um especialista havia parado Bulo. Ele não mencionou o artefato soberano. Isso é muito importante?
Emanuel não entendeu. Qual era o nome dele? Gislason perguntou apressadamente. Emanuel ainda se lembrava claramente da conversa entre Linley e Fusro. Ele imediatamente disse, essa pessoa se chama Fusro. Fusro? O grande ancião ficou um tanto confuso. Gislason também ficou momentaneamente atordoado, mas então começou a rir. Ele imediatamente disse, irmãzinha, venha, faça uma viagem comigo. Sim, irmão mais velho. O grande ancião imediatamente o seguiu. O patriarca Gislason e o grande ancião deixaram imediatamente o palácio do Dragão Azur, deixando Emanuel e Forran para trás no palácio, completamente confusos. Pai, o que é isso? Emanuel disse. Será que o patriarca conhece essa pessoa? Forran também não entendeu completamente. As montanhas Querite. Dentro do desfiladeiro. Linley, Delia e Beb estavam atualmente juntos. O corpo original de Linley ainda estava voltando, então este era naturalmente apenas um clone de Linley. Quanto a Delia e Beb, eles já tinham ido e voltado da cidade de Meer. Beb, como foi sair em uma excursão? Pelo que parece que você se divertiu bastante. Linley riu. É claro que me sinto ótimo depois de sair para uma viagem. Beb esfregou o nariz e riu. No entanto, a razão pela qual pareço tão feliz não é porque fiz uma viagem. Em vez disso, chefe, eu já dominei o quinto mistério profundo das leis das trevas. Linley ficou surpreso. Chefe, você e eu estávamos competindo, você sabe. E você? Beb perguntou presunçosamente. O Linley não pôde deixar de balançar a cabeça e rir. Fiquei para trás. Ainda estou preso no gargalo dos mistérios profundos da força, e ainda não consegui superá-lo. HMPH. Beb riu presunçosamente. Olhe para vocês dois. Delia cobre a boca começando a rir também. Você vai até competir nisso. Vocês são como um casal de crianças. Bem, não temos nada melhor para fazer. Beb sorriu em resposta. Linley riu. Delia, Beb, vocês dois viam Emanuel com desfavor, sim? Enquanto Linley falava, ele estabeleceu seu reino divino, isolando completamente o som do lado de fora. Certo, eu odeio esse cara. Beb disse apressadamente. Da última vez, ele queria roubar seu anel do dragão espiral. E ele quer matar você. Delia não pôde deixar de ficar séria. Além disso, você não disse que para esta missão ele forçou você a acompanhá-lo? Linley começou a rir. Você não precisa mais se preocupar. Mesmo que ele queira me matar, ele não tem a capacidade de fazê-lo. Delia, Beb, seria difícil para ele matar vocês dois. O que é isso? Beb e Delia ficaram chocados. Desta vez em nossa missão, aquela que ele queria que eu continuasse, o resultado foi que ele morreu. Linley riu. Seu clone de água divina mais poderoso foi concluído. O corpo que ele deixou está muito fraco. Ele está realmente morto? Uau! Beb gritou animadamente. Você encontrou um inimigo poderoso? E o seu clone? Você está bem? Delia perguntou apressadamente. Delia ficava preocupada cada vez que Linley saía em missão. Afinal, a guerra entre o clã das 4 bestas divinas e os 8 grandes clãs significava que durante cada missão, os esquadrões dançavam entre os limites da vida e da morte. Claro que estou bem. Linley riu. Linley franziu a testa de repente, depois virou-se e olhou para o céu. Ele viu que no ar havia 4 figuras voando em alta velocidade. Linley lançou seu godrial e os 4 pousaram diretamente na frente de Linley. Ancião Linley. Os 4 se curvaram enquanto falavam. O que é? Linley perguntou. O líder disse respeitosamente, Ancião Linley, recebemos as ordens dos 4 líderes do clã para convocá-lo ao grande palácio das 4 bestas divinas. Os 4 líderes do clã. Linley ficou atordoado. Ele estava no reino infernal há muito tempo, mas só conheceu o patriarca Gislason de seu próprio clã Dragão Azur. Quanto aos outros 3 líderes do clã, ele nunca os tinha visto antes. Agora, os 4 patriarcas o estavam convocando. Por quê? Ancião Linley, por favor, se apresse. Os 4 líderes do clã estão todos esperando por você no grande palácio. O líder insistiu. Certo. Linley assentiu. Linley imediatamente se virou para Delia e Beb, rindo enquanto acenava para eles. Preciso fazer uma viagem. E então, ele imediatamente voou no ar. Esses 4 guerreiros seguiram diretamente atrás de Linley, enquanto os 5 voavam em linha em direção ao desfiladeiro Bloodba. Momentos depois, Linley chegou ao desfiladeiro Bloodba. Ele imediatamente viu o distante palácio do Dragão Azur. Na verdade, é o grande palácio. Nunca estive no grande palácio antes. Bloodba Gorge tinha 5 palácios no total. O grande palácio das 4 bestas divinas era o lugar onde os líderes do clã das 4 bestas divinas iam discutir assuntos importantes entre si. Mas hoje, o grande palácio das 4 bestas divinas abriu especialmente suas portas para Linley. O grande palácio das 4 bestas divinas tinha mais de 100 metros de altura e suas 4 paredes estavam cheias de esculturas de 4 bestas divinas diferentes. Todo o grande palácio era um lugar extremamente imponente e solene. No portão do grande palácio havia guerreiros da garganta do banho de sangue montando guarda. Ancião Linley. Os guardas saudaram respeitosamente. Linley riu e assentiu, depois entrou no grande palácio. Rumble. Atrás de Linley, os portões do grande palácio se fecharam. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 36, Decisão.
Linley olhou com atenção, mas não havia uma única pessoa presente neste salão principal do primeiro andar do grande palácio das 4 bestas divinas. Linley, venha para o segundo andar. Uma voz soou nos ouvidos de Linley. Patriarca. Linley reconheceu essa voz como sendo de Gislazon e imediatamente entrou em uma sala ao lado do salão principal, que tinha uma escada que levava ao segundo andar. Subindo as escadas, Linley chegou ao segundo andar do grande palácio. O segundo andar era claramente muito menor que o salão principal do primeiro andar. Havia uma enorme mesa redonda colocada no centro do salão, e havia um total de 6 figuras sentadas ao redor da mesa. Linley reconheceu apenas 2 das 6 figuras, um era o patriarca, enquanto o outro era o grande ancião. A julgar pelas roupas e pela aura, a outra mulher sentada ao redor da mesa deveria ser a matriarca do clã Vermilion Bard. Linley os inspecionou um por um. Clã Dragão Azul, clã Vermilion Bard, clã Tigre Branco, clã Tartaruga Negra. Todos os 4 clãs, sem dúvida, tinham suas próprias auras e aparências bizarras e únicas. Ele poderia reconhecê-los com um único olhar. Na mesa redonda, o clã Azur Dragon tinha 2 representantes. O clã Black Tortoise tinha 2 representantes. E os clãs White Tiger e Vermilion Bard também tinham um cada. Linley, sente-se. De repente, a linda mulher do clã Vermilion Bard riu calmamente. Todos os outros também revelaram sorrisos para Linley, e Gislazon riu. Linley, não há necessidade de fazer cerimônia. Ao nos encontrarmos com você aqui, podemos ser um pouco mais casuais. Vá em frente e sente-se. Sim. Linley não pôde deixar de sentir uma sensação calorosa em seu coração. Linley sabia que essas pessoas eram as figuras de mais alto nível do clã das 4 bestas divinas, os filhos e filhas daqueles 4 soberanos. Linley, a razão pela qual pedimos que você viesse foi para perguntar sobre aquele Fusro. Gislazon disse. Fusro? Linley ficou surpreso. Então o clã descobriu a relação entre ele e Fusro tão rapidamente. Um dos homens presentes usava uma túnica branca, e na túnica branca havia alguns padrões incomuns que faziam parecer que era feito de pele de tigre. Este homem tinha um rosto sombrio e insensível, mas atualmente também tinha uma sugestão de sorriso. Fusro tem um artefato soberano, mas nunca ouvimos falar dele. Linley riu para si mesmo. Até alguns séculos atrás, Fusro era apenas um gatinho lamentável nos braços de Elkin. Quem o teria conhecido? Linley, este Fusro é um emissário do soberano. Não deveria haver dúvida sobre isso, certo? Um homem grande disse em voz baixa e estrondosa. O corpo deste homem era ainda mais alto que o dos membros do clã Barbari. Linley sabia que essa pessoa tinha que ser um dos 2 líderes do clã Black Tortoise. Ele é de fato um emissário do soberano. Ele deveria ter se tornado um há apenas alguns séculos. Linley respondeu. Ao redor da mesa circular, os líderes do clã das 4 bestas divinas se entreolharam, com excitação em seus olhos. Qual soberano? Gislazon perguntou apressadamente. Não tenho certeza. No entanto, é um soberano do fogo. Linley disse. O grande ancião, ao lado de Gislazon, também perguntou apressadamente. Linley, você sabe por que esse Fusro salvou você? Foi porque vocês 2 têm um relacionamento ou porque ele estava agindo sob as ordens do soberano? Na verdade, também estou intrigado com isso. Linley disse. Os 6 olharam para Linley, ouvindo atentamente. Embora Linley não entendesse o que os 6 estavam interessados em relação a esta conversa, havia algumas coisas que não precisavam ser mantidas em segredo e que ele poderia revelar. Na verdade, este Fusro e eu só nos encontramos uma vez. Embora possamos ser considerados amigos, nosso relacionamento não é tão profundo. Posso entender porque ele me salvou quando estava lá, mas na verdade ele ameaçou Bulo e ameaçou o clã de Bulo, dizendo que eles não tinham permissão para agir contra mim. Linley riu. As 6 pessoas ao redor da mesa franziram a testa. Ele tem uma amizade pré-existente com você? Gislazon ficou um tanto frustrado. Parece que ele não estava agindo sob as ordens de um soberano para proteger Linley. Não há muita conexão entre o soberano e Linley. Difícil de dizer. O patriarca do clã Tigre Branco refutou. Fusro os ameaçou. Talvez. Suficiente. Não tenha esperanças extravagantes. A matriarca do clã Vermilion Bard soltou um longo suspiro. Se o soberano tivesse a intenção de proteger Linley, ele teria enviado alguém diretamente aos 8 grandes clãs e transmitido seu decreto. Com um decreto soberano, os 8 grandes clãs definitivamente não ousariam tocar em Linley. Não há necessidade de ele ter tantos problemas quanto este Fusro. Claramente, o resgate de Linley por Fusro não teve muito a ver com o soberano. Infelizmente, Gislazon não pôde deixar de abaixar a cabeça e suspirar. Os olhares nos rostos dos outros também ficaram infelizes. Linley, vendo isso, não pôde deixar de ficar surpreso. Contudo, ouvindo suas palavras, Linley começou a entender. Então eles estavam realmente esperando que eu tivesse algum tipo de relacionamento com um soberano. Quando Linley pensou na situação de seu clã, ele entendeu perfeitamente. Desde que esses 4 ancestrais morreram, o clã das 4 bestas divinas não tinha um soberano em quem confiar. Assim, mesmo aqueles 8 grandes clãs ousaram abusar deles. Eles sabiam que o emissário do soberano havia resgatado Linley, e então eles esperavam que o emissário deste soberano tivesse vindo sob as ordens do soberano para resgatar Linley.
Se fosse esse o caso, então também seria possível que no futuro, o soberano pudesse, pelo bem de Linley, ajudar o clã das 4 bestas divinas. Suas esperanças simplesmente se extinguiram. Linley disse para si mesmo: esqueça, todos, não desanimem. Pelo menos temos um emissário do soberano como nosso aliado agora. A matriarca do clã Vermilion Bard riu calmamente. Além disso, não é completamente impossível que o emissário do soberano tenha vindo por ordem de seu soberano. Linley olhou para aquelas 6 pessoas ao redor da mesa redonda e não pôde deixar de sentir uma onda de tristeza em seu coração. Como poderia o clã das 4 bestas divinas ter caído em situações tão difíceis? Esses líderes de clã ansiavam por um soberano que os apoiasse. No entanto, os 4 ancestrais estavam todos mortos agora. Quanto aos outros soberanos, por que eles ficariam tão entediados a ponto de ajudar o clã das 4 bestas divinas sem motivo? Linley, gostaria de te perguntar uma coisa. Você é um deus ou um deus superior? A matriarca do clã Vermilion Bard riu ao olhar para Linley. Para ser honesto, não consigo detectar nenhum indício de uma aura de deus superior vindo de você. Linley não pôde deixar de olhar para seu patriarca. Muitas pessoas já haviam feito essa pergunta. Linley é um deus. Gislazon disse apressadamente. Isso é um segredo. Basta que conheçamos esse segredo. Não espalhe. As pessoas presentes eram todos membros de nível mais alto do clã das 4 bestas divinas, então não importava se eles soubessem. Ainda é apenas um deus? Haha, como é que você, um deus, é capaz de matar 7 Starfiends? A atmosfera da sala ficou animada novamente quando todos começaram a discutir Linley. Linley, diante das perguntas desses líderes do clã, só conseguiu dar algumas respostas gerais. Espaço gravitacional? O patriarca do clã Tigre Branco disse surpreso, erguendo as sobrancelhas em forma de espada. Com um simples espaço gravitacional, você é realmente capaz de fazer com que a maioria dos deuses superiores não consiga voar? Um espaço gravitacional normalmente era uma técnica muito comum. Linley só desenvolveu sua própria versão, graças à orientação intencional fornecida pela jovem fera ametista. Espaço gravitacional? De repente, a matriarca do clã Vermilion Bard soltou um grito de choque, depois olhou para Linley, perguntando apressadamente: Linley, você é capaz de mudar a direção da gravidade dentro do seu espaço gravitacional? O espanto da matriarca do clã Vermilion Bard fez com que as outras pessoas presentes ficassem perplexas. Rápido, me diga. A matriarca do pássaro vermilion pediu. Linley ficou completamente confuso. Isto foi uma coisa muito simples. Por que a matriarca perdeu a calma assim? Certo. Linley assentiu e admitiu. Haha. A matriarca do clã Vermilion Bard começou a rir com extrema felicidade. Ela olhou para Linley. Linley, você deveria ter aprendido sua técnica do espaço gravitacional nas montanhas ametistas, certo? Linley ficou chocado. Como ela sabia? Vendo a expressão de choque no rosto de Linley, a matriarca do clã Vermilion Bard começou a rir presunçosamente novamente. Irmã mais velha, apresse-se e conte-nos o que está deixando você tão feliz. O patriarca do clã Tigre Branco insistiu, e os outros olharam para ela também. A matriarca do pássaro vermilion era toda sorrisos ao responder. Pessoal, não há como este espaço gravitacional único que Linley conhece poder ser desenvolvido simplesmente através de treinamento. Quando minha mãe estava viva, ela uma vez mencionou um soberano da destruição para mim. Soberano da destruição? Os olhos de todos se iluminaram. Linley olhou para ela também. Certo. A matriarca do clã Vermilion Bard assentiu. Este soberano da destruição tinha a habilidade inata de controlar e mudar a direção da gravidade, e também exercer controle sobre a alma de uma pessoa. Este soberano é extremamente poderoso, e minha mãe disse que este soberano da destruição era o soberano do continente Redud. Todo mundo ficou surpreso. Linley olhou com o queixo caído. Além deste soberano da destruição, não deveria haver mais ninguém capaz de utilizar o tipo de espaço gravitacional de Linley. A matriarca do clã Vermilion Bard disse com confiança. Oh, certo. Também ouvi dizer que este soberano da destruição tem um filho. Além dela e do filho, ninguém mais sabe disso. Linley ficou completamente estupefato. Soberano? Filho? Muitas coisas passaram pela mente de Linley, e muitas coisas que ele não entendia ficaram repentinamente claras. Aquela fera ametista juvenil, ele poderia ser o filho do soberano? Imediatamente, os líderes do clã das 4 bestas divinas olharam para Linley. Eles eram como pessoas que estavam se afogando e viram um talo de palha onde poderiam se agarrar para sobreviver. Eles eram incomparavelmente arrogantes e se sentiam os favorecidos dos céus. No entanto, depois que seus 4 soberanos caíram, eles descobriram que o clã das 4 bestas divinas havia caído instantaneamente em apuros e poderia ser exterminado a qualquer momento. Eles esperavam que um soberano estivesse disposto a dar um passo à frente e ajudá-los. Mas nenhum nunca teve. Linley, o rosto de Gislazon estava coberto de sorrisos. Você conhece o soberano Redud? Não, eu não a conheço. Linley balançou a cabeça. Como você não pôde? A matriarca do clã Vermilion Bard começou a rir. Você aprendeu sua técnica do espaço gravitacional nas montanhas ametistas, certo? Certo. Linley assentiu. Isso mesmo. As montanhas ametistas são o lugar onde o soberano Redud nasceu. Essa é a casa dela.
A matriarca do clã Vermilion Bard suspirou de espanto. O poder desse soberano é extremamente forte. Se ela estiver disposta a se destacar e dizer apenas uma palavra, esses 8 grandes clãs ficarão imediatamente tão aterrorizados que fugirão. Linley ainda se sentia completamente atordoado. Portanto, as montanhas ametistas eram o local de descanso de um soberano. Meu espaço gravitacional me foi ensinado por uma besta ametista juvenil chamada Reigen. Linley disse apressadamente. Reigen? Todos os líderes do clã balançaram a cabeça, indicando que não tinham ouvido o nome antes. Eu também não ouvi falar dele. A matriarca do clã Vermilion Bard riu. Mas pelo que parece, ele é provavelmente o filho do soberano. Este Reigen é um comandante do purgatório. Você não o reconhece? Linley ficou intrigado. Um comandante do purgatório? As 6 pessoas ao redor da mesa ficaram assustadas. Uma pessoa que se torna comandante do purgatório o faz para participar das guerras planares. Gislazon disse. Nosso clã das 4 bestas divinas não se envolve nas guerras planares, então não prestamos muita atenção a isso. Além disso, os comandantes do purgatório mudam frequentemente. Ninguém sabe quem é atualmente um comandante. Linley assentiu. Linley, você pode voltar agora. Gislazon riu. Certo. Você pode voltar. A partir de hoje, você não precisa se envolver nos assuntos de Bloodbagord. Volte e treine duro, e então, depois de atingir o nível God, veremos. A matriarca do clã Vermilion Bard também riu. Embora Linley ainda estivesse bastante confuso, ele ainda se curvou. Sim, e então ele saiu sozinho. Depois que Linley saiu. Haha, Gislazon começou a rir. Haha, imediatamente todos os outros começaram a rir também, com os rostos cobertos de sorrisos. O patriarca do clã Tigre Branco suspirou emocionado. Já se passaram tantos anos. Nosso clã das 4 bestas divinas finalmente vê um raio de esperança. Certo. Finalmente temos um raio de esperança. Gislazon suspirou também. Dados os gloriosos dias anteriores do clã das 4 bestas divinas, como eles poderiam estar dispostos a se esconder para sempre nas montanhas Kerit? Embora o Lorde Prefeito da Prefeitura Índigo tenha entrado em um acordo com os 8 grandes clãs, fazendo com que eles fossem proibidos de atacar dentro das montanhas Kerit, tudo isso significava que as raízes e a fundação de seu clã estavam protegidas. Quanto a retornar à sua antiga glória, eles tinham que ter o apoio de um deus superior Paragon invencível ou de um soberano. O soberano Redud, a matriarca do clã Vermilion Bard riu. Nos últimos 10.000 anos, não vimos nenhum sinal de esperança. Mas hoje finalmente conseguimos. Dado que o soberano Redud estava disposto a passar sua técnica final para Linley, o relacionamento entre ela e Linley tem que ser profundo. Irmão mais velho, a matriarca do clã Vermilion Bard riu ao olhar para Gislazon. Você tem que proteger esse Linley e cuidar dele. Precisamos contar com ele para nos conectarmos com o soberano Redud. Não se preocupe. Gislazon começou a rir também. Eu garanto que nada acontecerá com Linley. Livro 17, Prefeitura de Índigo. Capítulo 37, Calma e Selvageria. Desfiladeiro do banho de sangue. Emanuel e Forran estavam juntos. Tenho um mau pressentimento, Forran disse franzindo a testa. Pai, o que é isso? Emanuel disse apressadamente. Forran disse, veja o quanto o patriarca se importava com o emissário daquele soberano. Muito provavelmente ele quer aproximar o emissário do soberano de nós. Afinal, nosso clã das 4 bestas divinas está atualmente em apuros. Se for esse o caso, Linley provavelmente não será punido. Não será punido? Emanuel estava frenético. Ele queria lidar com Linley esse tempo todo. Desta vez ele queria roubar uma galinha, mas perdeu a isca. Até mesmo seu mais poderoso clone de água divina foi destruído. O tipo de raiva que isso gerou foi imediatamente e naturalmente transferido para Linley. Ele não era forte o suficiente para lidar com Linley, então queria encontrar outros métodos. Como pode Linley não ser punido? Emanuel disse apressadamente. O grande ancião já concordou. Cala sua boca. Forran franziu a testa e gritou. Emanuel imediatamente não se atreveu a fazer barulho. Forran respirou fundo. Depois de ficar quieto por um momento permitindo que a sala caísse em silêncio, Forran finalmente disse com uma voz suave. A meu ver, não é muito provável que o clã punirá Linley. Dependerá de nós. Que método nós temos? Emanuel disse apressadamente. Existem muitos métodos. Forran não pôde evitar estreitar os olhos e riu friamente. Desta vez alguém resgatou Linley. Recuso-me a acreditar que no futuro ele terá a sorte de ser resgatado novamente. Pai, você está dizendo, Emanuel riu. Eu conheço cada um dos anciãos do clã. Não será muito difícil armar uma armadilha para ele cair. Haverá muitas oportunidades. Forran disse com confiança. Durante uma batalha se fizermos alguns truques, HMPH. Quando os especialistas estão lutando entre si, mesmo a menor distração pode ser suficiente para tirar a vida dele. Em particular, se o nosso lado perder todos os nossos demônios 6 estrelas em uma batalha e não houver mais testemunhas oculares, podemos matá-lo diretamente. Forran riu friamente. Mesmo que ele grite pela injustiça de tudo isso, quem acreditará nele? O rosto de Emanuel imediatamente abriu um sorriso. Como pode um descendente júnior como ele ser digno do anel do dragão azul de nosso ancestral? Forran riu.
Mesmo com o Anel do Dragão Azur, ele é apenas um demônio de 7 estrelas comum. Se eu segurasse o Anel do Dragão Azur, eu seria muito mais útil para o clã do que ele. De fato, se Forhan voasse com Linley, Linley não suspeitaria que Forhan o atacaria repentinamente. Ao voar normalmente, Linley estaria em sua forma humana. Uma vez que Forhan realmente atacasse, os resultados seriam facilmente imaginados. Linley poderia gritar pela injustiça, mas sem nenhuma testemunha, e se ele o fizesse? Forhan poderia simplesmente afirmar que foi um inimigo quem fez isso. Não havia nada que Linley pudesse fazer. Forhan, Emanuel. Uma voz soou. Mamãe está aqui. Forhan levantou-se apressadamente e Emanuel levantou-se, ficando de lado respeitosamente. Creaacre. A porta do corredor se abriu. O grande ancião, usando aquela máscara prateada, entrou diretamente. Ela olhou calmamente para os dois. Forhan, Emanuel. A questão de punir Linley chega ao fim, aqui e agora. Emanuel sentiu um choque no coração. É realmente como o pai previu. No entanto, embora possa não ser possível agora, no futuro, ainda teremos nossa chance. Realizar missões envolvia caminhar na linha tênue entre a vida e a morte. Se os parceiros causassem problemas secretamente, a chance de sobrevivência seria muito baixa. A partir de hoje, Linley partirá de Blood-Bagord. Ele não aceitará nenhuma missão de Blood-Bagord. O grande ancião disse calmamente. Forhan e Emanuel ficaram chocados. Eles ficaram completamente estupefatos. Mãe, como pode ser isso? Forhan disse apressadamente. As regras do nosso clã determinam que cada pessoa só pode se aposentar depois de 1000 anos. Linley não está em Blood-Bagord há muito tempo. Ele está longe de atingir a marca dos 1000 anos. Certo. As regras do clã não podem ser quebradas. Emanuel disse freneticamente também. Se Linley não assumisse missões em Blood-Bagord, e em vez disso permanecesse nas montanhas Kerit, não haveria nenhuma maneira de eles fazerem Linley morrer. Afinal, nenhuma batalha privada era permitida dentro das montanhas Kerit. Esta é a decisão dos 4 líderes do clã. O grande ancião disse friamente. Forhan e Emanuel, ao ouvirem essas palavras, não puderam deixar de ficar chocados. O patriarca era o líder do seu clã. As ordens conjuntas dos 4 líderes do clã eram completamente imutáveis. Daquele dia em diante, Linley não precisou mais ir para Blood-Bagord. Ele foi capaz de deixar com calma uma vida pacífica. Delia e Bebe, ao saberem dessa notícia, ficaram extremamente felizes, e assim, de forma tão tranquila, sua vida prosseguiu. Aos olhos do clã das 4 bestas divinas, Linley era a esperança de uma conexão com o soberano Redud. Mas o que Linley não sabia era, para os 8 grandes clãs, ele era a maior ameaça. As montanhas Kerit. Dentro do desfiladeiro, havia um quintal gramado em frente ao quarto de Linley, que tinha uma mesa de pedra colocada no meio dele. A mesa de pedra tinha uma garrafa de vinho em cima e Linley segurava um livro nas mãos. Os 4 clones de Linley estavam todos treinando, enquanto seu corpo original desfrutava da paz. Delia saiu do quarto segurando 2 pratos de comida nas mãos. Vendo Linley lendo, ela não pôde deixar de rir. Ela se aproximou e colocou delicadamente os pratos sobre a mesa de pedra. Linley de repente sentiu um odor perfumado e se virou para olhar a travessa. Seus olhos não puderam deixar de brilhar. Delia, haha, cheira tão delicioso. Suas habilidades culinárias melhoraram muito. Enquanto falava, ele fechou o livro. Ele imediatamente foi provar e comeu enquanto elogiava. Nada mal, nada mal. O sabor é comparável ao dos restaurantes das cidades. Longe disso. Delia riu, seu rosto corando. Isso é baseado em uma das várias receitas culinárias que comprei na minha última viagem à cidade. Os ingredientes para esses pratos eu adquiri pedindo a quem ia às cidades que comprasse para mim. Delia sentou-se em frente a ele, apoiando o queixo nas mãos enquanto observava Linley comer. Enquanto Linley comia, ele de repente começou a rir. Por que você está rindo como um idiota? Delia não pôde deixar de sorrir também. Estou apenas pensando. Linley soltou um suspiro. Treinando nas leis, aventurando-se no ilimitado reino infernal. Depois, quando estiver livre, lendo alguns livros, bebendo um bom vinho e depois comendo a deliciosa comida preparada por minha esposa. Esse tipo de vida é simplesmente, haha, perfeito. Linley riu, absolutamente encantado. Delia riu também. Linley, se você sempre quiser viver uma vida tão confortável, você pode, você sabe. Delia disse. Contanto que no futuro você não vá para Blood-Bagord, isso será o suficiente. Eu continuo tendo a sensação de que o clã das 4 bestas divinas se preocupa muito com seus rostos. Se fosse eu teria ordenado que o clã das 4 bestas divinas permanecesse trancado na montanha. Todos os membros do clã viveriam vidas tranquilas. Por que lutar contra esses 8 grandes clãs? Linley largou os pauzinhos. Chega, Delia. Linley riu. A vida, especialmente para aqueles que possuem uma vida sem fim, é uma questão de rosto. A glória do clã é particularmente valorizada. A menos que seja absolutamente necessário, o clã não escolherá recuar para as montanhas e se aventurar completamente. Delia riu. Não importa para mim, contanto que você não precise ir para Blood-Bagord. No coração de Delia, ela não tinha muita sensação de pertencer ao clã das 4 bestas divinas. Tudo o que ela importava era que Linley tinha que estar seguro. Linley riu.
Venha, você também tem um gostinho. Este sabor é realmente excelente. Lily riu enquanto falava. Num piscar de olhos, 100 anos desse tipo de vida se passaram. Com Lily ao seu lado, Delia naturalmente não se sentia entediada. Todos os dias, seu rosto estava envolto em sorrisos, e ela também aprendeu a cozinhar uma iguaria após a outra, para grande deleite de Lily, já que agora ele podia saborear comida nova com frequência. Quanto a Bebe, ele ocasionalmente estava com Lily, ou brincava com os membros do ramo Yulan, mas quando entediado, Bebe ainda se juntava aos esquadrões do clã e saía para passear na cidade. Desfiladeiro do banho de sangue. O grande palácio das 4 bestas divinas. Os 4 líderes do clã estavam reunidos lá. Faz apenas um século. O rosto de Gislazon estava sombrio. No século passado, parece que esses 8 grandes clãs enlouqueceram. Eles não se importam com as baixas, nem com o desperdício do poder soberano. Eles insistem em matar nosso povo. O patriarca do clã Tigre Branco disse furiosamente. No século passado, nosso clã Vermilion Bard perdeu 3 anciãos. O resto de vocês? A matriarca do clã Vermilion Bard disse com um olhar longo e sombrio em seu rosto. Nosso clã Tigre Branco perdeu 4 anciãos. As palavras do patriarca do clã Tigre Branco continham uma raiva sem limites. Terceiro irmão, e quanto ao seu clã Black Tortoise? O patriarca do clã Tartaruga Negra também soltou um suspiro baixo. As perdas do nosso clã Tartaruga Negra também foram severas. Perdemos 2 anciãos. Faz apenas um século. Irmão mais velho, a matriarca do clã Vermilion Bard olhou para Gislazon. Nosso clã Azur Dragon perdeu 3 anciãos. Gislazon suspirou. Pelos meus cálculos, em um curto século, nosso clã das 4 bestas divinas perdeu um total de 12 anciãos. Com base em como as coisas haviam progredido anteriormente em sua guerra de desgaste, a perda de 12 anciãos era algo que aconteceria em 1000 anos. Mas agora, atingiram esse número em apenas um século. Esses 8 grandes clãs enlouqueceram. A matriarca do clã Vermilion Bard disse com raiva. No século passado, a cada vez, eles enviariam 3 ou 4 demônios de 7 estrelas. E cada vez, um deles estará segurando um poder soberano. Eles não se importam em usar o poder do soberano, se isso significa que eles podem matar todo o nosso povo. Eles também perderam um pouco em sua loucura. Gislazon disse. Somente nosso clã Dragão Azur matou 4 de seus anciãos. Nosso clã Vermilion Bard matou 3. Todos os 4 líderes do clã relataram seus resultados. Nos últimos 1000 anos, as perdas dos 8 grandes clãs foram ainda maiores que as nossas. Eles perderam 15 de seus anciãos. Gislazon disse. Mas os 8 grandes clãs têm a vantagem dos números. O patriarca do clã Tartaruga Negra disse em voz baixa. Desde que nossos 4 ancestrais morreram, nosso clã das 4 bestas divinas perdeu, no total, quase 120 demônios de 7 estrelas. Agora, todo o nosso clã das 4 bestas divinas tem, todos combinados, cerca de 100 sobreviventes de 7 estrelas. Demônios. Mas o inimigo? Eles têm mais de 300 demônios de 7 estrelas no total. Qualquer um dos 8 grandes clãs poderia ser comparado ao clã Azur Dragon em termos de especialistas. No início, o clã Azur Dragon também tinha mais de 60 Seven Star Fiends. Os 8 grandes clãs originalmente tinham quase 500 demônios de 7 estrelas também. Depois de tantos anos de guerra, eles mataram quase 120 demônios de 7 estrelas do clã das 4 bestas divinas, enquanto eles próprios perderam mais de 100. Mas apesar disso, as forças combinadas dos 8 grandes clãs ainda somavam mais de 300 demônios de 7 estrelas. Se esse tipo de atrito continuasse, mesmo depois que todos os especialistas do clã das 4 bestas divinas estivessem mortos, o inimigo provavelmente ainda teria 200 ou mais anciãos. Além disso, o inimigo também tinha muitos especialistas supremos. Os patriarcas dos 8 grandes clãs eram figuras extremamente poderosas. Loucura! Loucura! Eles ignoram o custo do poder soberano e das mortes dos demônios de 7 estrelas. Todos eles enlouqueceram. O patriarca do clã Tartaruga Negra disse infeliz. O que está acontecendo? Nos últimos 10.000 anos, eles nunca foram tão selvagens como agora. Por que eles ficaram tão loucos no século passado? Gislazon simplesmente não conseguia entender. Mas como poderiam os líderes do clã das 4 bestas divinas ter imaginado que a razão pela qual esses 8 grandes clãs enlouqueceram e enviaram 3 ou 4 anciãos para unir forças a cada vez foi, antes de tudo, na esperança de que quando eles encontrassem Lily, eles seriam capazes de matá-lo. E a segunda razão foi que eles queriam acelerar o ritmo. Eles não se atreviam a perder mais tempo, com medo de que, com o passar do tempo, Lily pudesse de repente romper e se tornar aquilo que eles mais temiam, um Deus superior Paragon. Embora o clã das 4 bestas divinas e os 8 grandes clãs tivessem entrado em estado selvagem, as montanhas Kerit ainda estavam muito quietas e calmas. Lily viveu esse tipo de vida calma sem lutas, enquanto seus 4 clones também melhoraram constantemente. Após sua aposentadoria de Bloodbagord, 200 anos se passaram. Nos últimos 200 anos, Lily fez as maiores melhorias em seu clone divino da água, que poderia de fato ser descrito como tendo feito ganhos monstruosos. A velocidade com que ele obteve novos insights sobre os mistérios profundos foi absolutamente surpreendente.
Foi em um nível máximo mais rápido do que seu clone divino da terra e seu clone divino do vento. Naturalmente, foi inúmeras vezes mais rápido que seu clone de fogo divino. A essa altura, seu clone divino da água já havia alcançado o nível de Deus há muito tempo, e havia dominado 3 mistérios profundos e estava atualmente trabalhando no quarto. Mas na verdade, se alguém considerasse isso de perto, isso não era muito surpreendente. Afinal, depois do batismo ancestral, Linley naturalmente entendeu um dos mistérios profundos. Seu clone divino do vento ganhou domínio em um 6º mistério profundo, mas como as leis do vento tinham 9 mistérios profundos no total, era mais difícil avançar. Quanto ao seu clone do fogo divino, ainda estava trabalhando no 3º mistério profundo, avançando lentamente. Linley, sua vida é bastante confortável. Uma risada alta ecoou. Linley, Delia e Beb estavam sentados ao redor de uma mesa, comendo enquanto conversavam. Linley virou-se para olhar. A pessoa que entrou foi o Elder Garvey. Garvey parece ter uma expressão bastante infeliz no rosto. Ele está preocupado com alguma coisa. Linley poderia dizer isso de uma só vez. Para um especialista como o Elder Garvey revelar tão facilmente seus pensamentos significava que algo importante definitivamente havia ocorrido. Elder Garvey. Beb foi o primeiro a recebê-lo com alegria. Depressa. Esta é a primeira vez que meu chefe cozinha. Prove. É tão delicioso que você pode morrer. Bebê. Linley não pôde deixar de sentir seu rosto esquentar. Ele claramente tinha feito exatamente como o livro de receitas descrevia, mas a diferença de sabor entre o que ele havia cozinhado e o que Delia cozinhava era, simplesmente grande demais. No entanto, não foi tão ruim a ponto de fazer alguém morrer. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 38, O ataque mais poderoso. Haha, o Elder Garvey não pôde deixar de rir. Ele imediatamente apontou para Linley e disse, Ancião Linley, não imaginei que você fosse capaz de cozinhar. Eu tenho que provar seus pratos. Garvey se aproximou enquanto falava. O Elder Garvey iria comer? Se o Ancião Garvey comesse, a terribilidade da comida definitivamente se espalharia por todo o clã. Elder Garvey. Linley levantou-se apressadamente, bloqueando a frente do Ancião Garvey. Rindo, ele disse, Elder Garvey, esta é a primeira vez que cozinho. Não há necessidade de provar. Certo. A julgar pelo seu rosto, parece que você está preocupado com alguma coisa? Linley mudou rapidamente de assunto. E de fato, como Linley fez, o Ancião Garvey não pôde deixar de soltar um longo suspiro e depois sentou-se de lado. O que aconteceu? Linley perguntou. O Elder Garvey riu amargamente. Ancião Linley, nos últimos 2 séculos, você não foi ao Blood Gorge, não é? Certo. Desde que ele foi convocado pelos 4 líderes do clã e depois instruído a não participar do Blood Gorge, ele não foi lá uma única vez. Faz apenas 200 anos. O Elder Garvey parecia estar com a barriga cheia de ressentimento e dor. Linley, você sabe, nestes 2 curtos séculos, nosso clã Azur Dragon perdeu 5 anciãos. 5? Linley ficou chocado com esse número. O clã Azur Dragon geralmente perdia 2 ou 3 anciãos em 1000 anos. Perder 5 em 2 séculos. Isso era muito significativo. Considerando o que aconteceu com Emanuel e Araus, nosso clã Dragão Azur tem apenas cerca de 20 anciãos que realmente têm o poder de um demônio de 7 estrelas. O Elder Garvey disse, com os olhos úmidos. Meu professor perdeu seu clone mais poderoso ontem em uma missão. Ele também não tem mais o nível de poder do demônio de 7 estrelas. Linley não pôde deixar de ficar em silêncio. Quanto a Delia e Beb, também não era apropriado que eles interferissem agora. Faz apenas 10.000 anos. 10.000 anos atrás, os anciãos do clã somavam mais de 60. Em 10.000 anos, perdemos mais da metade. O Elder Garvey suspirou. Com base nesse tipo de velocidade, o número de anciãos em Blood Gorge definitivamente não será suficiente. Provavelmente seremos recrutados mais cedo desta vez. Normalmente, os anciões de Blood Gorge eram trocados a cada 1000 anos. No entanto, eles os estavam perdendo em um ritmo muito rápido. À medida que isso continuasse, o número de anciãos disponíveis em Blood Gorge seria insuficiente. Aqueles anciãos ociosos como Garvey teriam que compensar os números. O que está acontecendo? Como poderia haver tantas vítimas? Linley não conseguia entender. Derrotar um demônio de 7 estrelas é fácil, mas matar um demônio de 7 estrelas é muito difícil. Os 8 grandes clãs enlouqueceram. O Elder Garvey bufou com raiva. Nos últimos 2 séculos, eles enlouqueceram completamente. Em cada batalha, eles enviarão 3 ou 4 demônios de 7 estrelas, e um deles certamente terá um poder soberano. Nossos anciãos quase não têm chance de sobreviver a cada batalha. Quando Linley ouviu isso, a expressão em seu rosto não pôde deixar de mudar. Por que os 8 grandes clãs estão agindo assim? Linley ficou bastante confuso. Os 8 grandes clãs nunca ficaram tão loucos antes, mas desde a última batalha dele, os 8 grandes clãs enlouqueceram. Será que isso tem algo a ver comigo, ou com Fusro? Ou esse foi o plano original para os 8 grandes clãs o tempo todo? Linley não pôde deixar de especular. Tudo bem, Linley. Não vou incomodar mais você. Você precisa treinar duro. Originalmente, pensei que essa batalha entre nós e os 8 grandes clãs continuaria se arrastando. Mas agora, ao que parece, a batalha final entre nós chegará em breve.
O Elder Garvey terminou suas palavras e imediatamente voou no ar e partiu, partindo. A batalha final? Linley não pôde deixar de murmurar. Chefe, que batalha final! Os olhos de Beb estavam brilhando. Não pergunte. Com base no seu poder atual você não está qualificado para participar. Quando um dia você se tornar um deus superior, então conversaremos. Linley riu. Uma vez que Beb se tornasse um deus superior, dada sua habilidade divina inata, Godiater, ele seria um monstro absoluto. O Beb não pôde deixar de fazer beicinho. Eu dominei apenas 5 mistérios profundos. Eu nem sequer obtive uma compreensão básica do 6º mistério profundo. Vovô Beirute é realmente... Ugh, por que ele não me deu aquele 6º fragmento de alma logo no início? Não seria muito mais fácil? Tanto Linley quanto Delia riram. Beb atualmente dominou 5 mistérios profundos. O primeiro foi aquele que ele compreendeu naturalmente ao se tornar adulto. Quanto aos outros 4, ele os obteve a partir de fragmentos de fatias de alma que continham entendimentos de mistérios profundos que estavam no nível do gargalo. Ele conseguiu pegar esse atalho. Para que Beb obtenha insights por conta própria? Improvável. Beb, se você não consegue obter nenhum insight, você pode tentar fundir outros mistérios. Delia também riu. Depois que você fundir algo com sucesso, seu poder melhorará muito. Isso não é uma má ideia. Embora seja um pouco mais difícil, posso ter sucesso. Beb ficou animado. Ele imediatamente voou para sua própria residência e Linley e Delia riram. Aposto que Beb conseguirá aguentar no máximo 1 ano. Linley riu. 1 ano? Ele pode nem conseguir aguentar por meio ano. Delia riu. Definitivamente vou perseverar por 2 anos. A voz de Beb soou de cima. Linley e Delia se entreolharam e ambos começaram a rir. Linley então disse solenemente: Delia, agora mesmo, pelo que Garvey disse, sinto alguma pressão. Pretendo que meu corpo original comece a treinar novamente a partir de hoje. Tudo bem. Os olhos de Delia também ficaram cheios de preocupação. Eu também me sinto bastante preocupado. A situação está cada vez pior. Treinar duro. Não vou incomodar você. Linley assentiu e riu. Os 8 grandes clãs continuaram a agir com total abandono. Um ancião após outro dos 8 grandes clãs e o clã das 4 bestas divinas caíram, enquanto fileiras e mais fileiras de demônios de 6 estrelas também morreram. A situação era insuportavelmente sombria. Quanto aos 4 clones de Linley e seu corpo original, todos estavam treinando silenciosamente. Enquanto ele treinava, o tempo fluía como água. Desde que adquiriu a Pedra Negra, Linley tratou seu clone divino da Terra como seu clone divino primário, concentrando-se de todo o coração nas leis da Terra. Ao fundir mistérios profundos, quanto mais avançava, mais difícil se tornava. Com relação às leis da Terra, Linley fundiu 3 tipos. Ele tentou fundir um 4º, mas foi completamente incapaz de fundir a técnica de caminhada pelo mundo, com os outros 3 mistérios profundos. Ao mesmo tempo, Linley também tentou fundir os mistérios profundos da força, ainda não dominados com os outros 3 também. Dentro do desfiladeiro, Linley estava atualmente junto com Delia. Linley olhou para longe, claramente capaz de ver alguns membros do clã. Já se passaram 3 séculos desde que Linley deixou Blood Gorge. Finalmente fiz uma descoberta. O rosto de Linley era todo sorrisos. Veja como você está satisfeito. Delia riu. O maior avanço que ele fez nesta sessão de treinamento foi começar a unir e fundir os mistérios profundos da força com o pulso pulsante do mundo. No entanto, para fundir os mistérios profundos da força com os outros 3, era necessário que todos se tornassem um só. Claro que estou feliz. Delia, estes mistérios profundos de força são algo que pode me permitir liberar meu poder de forma mais eficaz. Linley disse apressadamente. O pulso vibrante do mundo também pode me permitir desencadear ataques materiais. Depois de fundi-los, posso liberar a força que tenho na forma draconiana de uma maneira muito mais eficaz. Sua maior vantagem era seu corpo. O poder de seu corpo em Dragonfor era tal que com um único punho, ele poderia bloquear o ataque de espada mais poderoso de um demônio de 6 estrelas. E isso foi apenas confiando em um simples soco. Uma vez que ele incluísse o poder dos mistérios profundos da força, o poder aumentaria enormemente. Mas se ele fundisse o pulso vibrante do mundo, o poder aumentaria ainda mais. Diferentes mistérios profundos são adequados para diferentes tipos de ataques. Assim, de modo geral, depois de fundir certos mistérios profundos, desenvolver-se-á um ataque que lhe permitirá libertar melhor o seu poder. Linley suspirou. 7 demônios estelares geralmente fundem 4 tipos de mistérios profundos, mas alguns são especializados em fuga, alguns são especializados em ataques de alma e alguns são especializados em ataques materiais. Isso ocorre porque a fusão de mistérios profundos deles é diferente. Delia assentiu. Antes disso, Linley fundiu o pulso vibrante do mundo, a essência da Terra, e o espaço gravitacional, esses 3 tipos de mistérios profundos. Estes 3 mistérios profundos, quando combinados com a Pedra Negra, criaram a prisão de Pedra Negra, a sua técnica mais poderosa. Mas quanto aos ataques materiais, os mistérios profundos das leis da Terra mais adequados para ataques materiais eram os mistérios profundos da força, e o pulso vibrante do mundo, os mais adequados eram os melhores.
Quando esses dois mistérios profundos forem fundidos, meus ataques em forma draconiana alcançarão um novo nível, Linley disse com confiança. Sua força em Dragonfor era tremenda para começar. Ele tinha uma base muito boa. Uma vez que ele fundiu esses dois mistérios profundos, era assustador só de pensar em quão poderoso ele seria. A prisão Blackstone de Linley poderia ser usada para prender pessoas, mas seu ataque era muito fraco e a energia em seu corpo estava apenas no nível de Deus. Ele teve que confiar em sua forma draconiana. Mas embora sua força fosse grande, ele ainda não foi capaz de matar alguém de uma só vez. Depois de fundir esses dois mistérios profundos, primeiro usarei minha prisão Blackstone para prender o inimigo e depois dar-lhe um soco. Mesmo que ele não morra, ele ficará gravemente ferido. Linley estava completamente confiante. Delia riu enquanto observava Linley ficar tão animado enquanto falava. Chefe. De repente, uma voz soou. Linley e Delia se viraram, apenas para ver Bebe voar, sorrindo alegremente. Chefe, preciso sair em uma viagem. Sair em uma viagem? Para a cidade de Meer? Linley riu. Certo. Já faz um bom tempo que não vejo Tarosse, Dylan e os outros. Eu irei visitá-los. Bebe murmurou. Ouvi dizer que Olivier já deixou Meer City. Ele saiu para uma aventura. Quem sabe se ele ainda está em Meer City. Tudo bem, vá então. Tenha uma viagem segura. Linley riu. Ei, não se preocupe. Bebe riu e acenou, depois voou para o céu. Linley de repente teve um pensamento. Desde que ele retornou ao desfiladeiro, Delia não fez uma única viagem. Linley não pôde deixar de olhar para Delia. Delia, você quer sair também? Que tal desta vez iremos juntos para Meer City? Sem pressa. Delia balançou a cabeça. Linley, é melhor você se concentrar em seu treinamento. Depois de dominar a fusão dos mistérios profundos da força e do pulso pulsante do mundo, podemos ir juntos. Obrigado. Linley disse agradecido. Delia apenas sorriu para ele. Linley ignorou o caos que estava acontecendo no mundo exterior, concentrando-se apenas em seu treinamento. Ocasionalmente, seu corpo original fazia uma pausa para passar algum tempo com Delia. Depois de iniciar a fusão dos mistérios profundos da força e do pulso pulsante do mundo, ele continuou a avançar e melhorar. Enquanto treinava, ele mal notava a passagem do tempo. Num piscar de olhos, 500 anos se passaram desde que ele deixou Blood Gorge. No grande desfiladeiro, o lugar onde Linley morava. Delia estava sentada em silêncio em seu quarto, folheando um livro nas mãos. Neste exato momento, haha, de repente gargalhadas ecoaram de dentro da sala. Delia ficou surpresa, mas depois se virou para olhar, muito feliz. Ela viu Linley, com seus longos cabelos soltos, entrar com passos largos. Assim que viu Delia, ele riu. Delia, finalmente consegui. Depois de 500 anos, finalmente consegui avançar. O que você fez? Delia levantou-se apressadamente. Eu finalmente dominei os mistérios profundos da força. E eu fundi completamente os mistérios profundos da força e o pulso pulsante do mundo. Linley ficou extremamente encantado. Após este dia, Linley dominou um total de 5 dos 6 mistérios profundos das leis da Terra, restando apenas um, vitalidade. No entanto, a fusão é realmente difícil. Os mistérios profundos da força só foram fundidos com o pulso vibrante do mundo. Eu não fundi isso com o espaço gravitacional, ou a essência da Terra, disse Linley com um suspiro. Ele originalmente esperava poder fundi-lo com os outros dois também, para que pudesse se esforçar para fundir 4 mistérios profundos. Mas pelo que parece, o caminho da fusão foi de fato extremamente longo. Você já está indo muito bem. Delia riu encorajadoramente. Você não disse que depois de fundir os mistérios profundos da força e o pulso pulsante do mundo, você terá um poderoso ataque material? Claro. Linley riu ao pensar nisso. Os mistérios profundos da força e o pulso vibrante do mundo eram ambos adequados para ataques materiais. No entanto, embora eu tenha fundido esses dois mistérios profundos, ainda preciso analisá-los cuidadosamente e desenvolver uma técnica de ataque adequada a esses mistérios profundos. Linley disse. Ainda assim, não demorará muito. No máximo meio ano ou um ano, mas talvez apenas 2 semanas. O próprio Linley estava bastante ansioso. Depois de desenvolvê-lo, ele poderia combinar esse ataque com sua prisão de Blackstone. Mesmo se ele encontrasse Bulo novamente, ele não lançaria um simples soco sem ferir Bulo. Mesmo que ele não conseguisse matar Bulo, ele ainda seria capaz de feri-lo gravemente. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 39, Divisor de Firmamento. As montanhas Kerit, nas fronteiras do grande desfiladeiro. Estrondo, 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 estrondo. Uma vibração massiva após a outra abalou a terra. Muitos dos residentes do desfiladeiro podiam sentir claramente essas vibrações. Todos ficaram confusos e alguns foram para o local de onde emanavam as vibrações. Quando fizeram, eles viram que Linley estava mandando um soco após o outro no chão. Embora seu punho não tenha atingido o chão, o poder pulsante de seus golpes ainda se espalhou pelo chão, fazendo-o tremer. É o Elder Linley. Aqueles membros do clã que ficaram um pouco irritados, ao verem que era o treinamento de Linley, não se atreveram a dizer nada. Ainda não está certo. Linley balançou a cabeça e depois soltou outro soco pesado. Embora os socos parecessem sair em uma velocidade extremamente lenta, eles davam a sensação de carregar a força de uma montanha.
Quando o punho de Linley parou no final de cada soco, as vibrações passaram pelo espaço. Mas Linley apenas franziu a testa, mudando mais uma vez seu estilo de ataque. Ao testar técnicas, Linley não estava em Dragonfor. Afinal, uma vez que ele estivesse na forma draconiana, o poder de cada punho seria simplesmente assustador demais. Linley estava completamente absorvido em seu treinamento, testando constantemente. Em sua mente, um tipo de ataque após o outro surgiu e foi rapidamente descartado. Melhoria constante. Patriarca, o ancião Linley está atualmente em seu desfiladeiro, socando o chão repetidamente, como se estivesse testando algum tipo de técnica. O Elder Linley já treina assim há um mês. Uma figura vestida de preto disse respeitosamente. O patriarca Gislazon não pôde deixar de rir. Oh, socando o chão? Parece que ele deve estar testando um ataque material. Ele está desperdiçando a vantagem de ter um corpo tão poderoso. Ele deveria ter começado a treinar um ataque material mais poderoso há muito tempo. Confiar nas próprias vantagens foi a escolha inteligente. Como o corpo de Linley era poderoso, ele naturalmente teve que se concentrar nele. Quero ver o que ele desenvolveu. Gislazon saiu imediatamente de sua residência. Nos últimos 5 séculos, Gislazon esteve preocupado com o futuro do clã das 4 bestas divinas. Ele também estava de muito mau humor. Para ele sair e dar uma olhada também era uma forma de relaxar. Gislazon voou em uma velocidade muito rápida, logo chegando no ar acima do desfiladeiro. Estrondo. Gislazon podia sentir claramente as ondulações no ar. Parece que ele está indo muito bem. Gislazon voou em alta velocidade, chegando a um lugar no céu diretamente acima do local de treinamento de Linley. Linley estava atualmente completamente absorvido em lançar um ataque após o outro, ganhando insights e melhorando a cada golpe, e por isso não percebeu que alguém havia chegado. O punho direito de Linley mais uma vez atingiu. Seu punho parecia uma pedra gigante que moía lentamente, mas na verdade se movia tão rápido quanto um raio. Na verdade, esse soco criou ondulações no espaço que podiam ser vistas a olho nu. Oh! Os olhos de Gislazon brilharam. Não está certo. Ainda não está certo. Linley estava balançando a cabeça. Cada vez que ele descartava uma técnica, ele o fazia porque a compreendia melhor e, portanto, fazia novos avanços. Ao descobrir falhas, ele buscaria mais uma vez um ataque com maior poder. Uma técnica descartada após a outra. Um avanço após o outro. Uma expressão de surpresa apareceu lentamente no rosto de Gislazon. Estranho. Porque o chão parou de tremer. Todos se acostumaram com o chão tremendo. Quando o chão parou de tremer, os membros do clã que viviam no desfiladeiro ficaram surpresos e alguns correram em direção à área de treinamento de Linley. Será que o Elder Linley parou de treinar? Todos os membros do clã se apressaram, mas ao fazê-lo, viram que Linley ainda estava socando repetidamente o chão. Todos vocês saiam. Uma voz retumbou e ecoou pelas mentes dos espectadores. Não perturbe o Elder Linley. Esses membros do clã ficaram todos chocados. Só agora eles descobriram que havia uma pessoa parada no ar acima. Essa pessoa era o patriarca deles, Gislazon. Mas esses membros comuns do clã nunca haviam conhecido seu patriarca. Essa pessoa parece ser algum tipo de especialista. Os membros do clã não se atreveram a perturbar Linley e então todos partiram. Gislazon se virou para olhar para Linley, uma sugestão de sorriso sendo revelada em seu rosto. Linley atacou com o punho mais uma vez e nas bordas do seu soco, muitas ondulações espaciais apareceram. O estranho é que essas ondulações espaciais se dobravam umas sobre as outras, em vez de emanarem para fora. Era como se todas aquelas ondulações espaciais estivessem conectadas e se acumulando umas nas outras. Quebrar. Linley treinou por mais de 3 meses. Depois de 3 meses de silêncio, Linley de repente soltou um grunhido, atacando com um soco enorme. Nas bordas deste soco, um grande número de ondulações espaciais apareceu e depois desapareceram. Finalmente consegui! Uma expressão de surpresa e alegria apareceu no rosto de Linley. Com um som de estalo, escamas draconicas imediatamente rasgaram suas roupas quando apareceram de seu corpo. Aqueles espinhos selvagens também se projetavam. Forma draconica. Vamos ver como funciona meu ataque material mais poderoso. Linley queria fazer um teste e ver como ele poderia fazer um ataque com força total. Linley de repente se virou e olhou para trás, apenas para ver Gislazon observando enquanto sorria. Linley ficou chocado e disse apressadamente, líder do clã. Haha, vá em frente e teste seu ataque. Gislazon riu. Dada a força do seu corpo em forma draconiana, estou bastante ansioso para ver como será o poder. Sim, patriarca. Linley não pôde deixar de sentir uma coceira no coração também e imediatamente se preparou para um teste de golpe. A escama draconica de Linley cobriu o punho direito de repente balançou para fora, e no instante em que isso aconteceu, com um estrondo repentino, o som do próprio espaço explodindo pôde ser ouvido. Onde quer que seu punho direito passasse, o espaço tremia violentamente. O poder deste soco era semelhante ao de um dragão de inundação deixando seu covil. Quando o soco foi atingido, um grande número de ondulações espaciais apareceu nas bordas de seu punho coberto de escamas dracônicas, fazendo com que o espaço ao redor de seu punho formasse uma meia esfera ondulante que era como uma bolha de ondulações. E então, a explosão. Bang!
Um som que fez a alma tremer. O espaço ao redor do punho explodiu, revelando um grande buraco negro no espaço. Através deste buraco no espaço, podia-se sentir claramente as vibrações da região do espaço caótico. Num instante, o buraco no espaço desapareceu. Haha, bom. A risada alta de Gislason ecoou. Linley também estava cheio de alegria. Embora ele tenha desenvolvido esse ataque em forma humana, isso era apenas hipotético. Não havia como ele ter certeza de como seria o poder do ataque quando ele estivesse na forma draconiana. Mas agora apareceu. O poder superou suas expectativas. Linley, qual é o nome dessa sua técnica? Gislason riu alto. Linley parou por um momento e depois disse: este ataque foi formado a partir da fusão dos mistérios profundos da força e do pulso vibrante do mundo. Seu nome é Divisor de Firmamento. Este golpe foi capaz de destruir o espaço com um único soco. Pode-se imaginar quão grande era o seu poder. Venha, tenha uma luta comigo. Gislason riu alto. Patriarca? Linley não pôde deixar de ficar surpreso. Se apresse. Gislason não pôde deixar de franzir a testa. O que? Você acha que pode realmente me vencer? Enquanto ele falava, o corpo de Gislason também ficou coberto por escamas dracônicas azuis. A cor das escamas era idêntica à de Linley, mas ele não tinha pontas afiadas em seu corpo. Linley começou a rir. Patriarca, então você tem esse desejo, então irei acompanhá-lo em uma luta. Linley também estava muito confiante agora. Linley, mesmo apenas comparando corpos, sou mais poderoso que você. Você tem que usar toda a sua força. Gislason riu. Linley riu e imediatamente montou seu espaço Blackstone. Instantaneamente, uma luz amarelada e embaçada surgiu, prendendo Gislason dentro dele. Até mesmo o corpo do patriarca Gislason não pôde deixar de tremer, e ele não pôde evitar soltar um xingamento baixo. Esse punk é realmente. Mas antes de terminar suas palavras, Linley veio voando para ele. Patriarca. Linley riu alto, seu punho direito avançando como um trovão. Um bufo baixo. Gislason, com seus longos cabelos azuis esvoaçantes, também lançou seu punho direito para frente. Estrondo. Duas escamas draconicas cobertas por punhos de metal carregando inúmeras toneladas de força colidiram. O próprio espaço foi imediatamente rasgado como um fino pedaço de papel. O punho direito de Gislason não pôde deixar de tremer, e Gislason se moveu apressadamente para trás, com um toque de sangue realmente aparecendo em seu punho. Nada mal, garoto. Os olhos de Gislason estavam brilhando. Parece que não é suficiente apenas usar força bruta contra você. Linley, olhando para o patriarca que parecia ter enlouquecido, ficou chocado interiormente. O corpo do patriarca é realmente resistente. Usei meu golpe mais poderoso, mas o patriarca só usou força bruta. Mas é claro, o resultado do patriarca usar apenas a força bruta foi que as escamas dracônicas no topo de seu punho se quebraram. A partir desta troca de punhos, Linley ficou claramente ciente de que a reputação do patriarca Gislason de ter o corpo mais poderoso do clã Azur Dragon era de fato sólida. Só fazia sentido. Quando teve seu braço capturado por Gislason daquela vez, ele não conseguiu resistir de jeito nenhum. Que técnica é essa? Linley ficou um tanto surpreso ao ver que uma camada de gelo havia aparecido em todo o corpo de Gislason, cobrindo completamente o patriarca, incluindo até mesmo seu punho. O Gislason coberto de gelo, sob o brilho do sol, brilhava com uma bela luz. Garoto, vou usar apenas metade da minha força. Gislason riu enquanto voava diretamente para Linley. Ele estava preso no espaço Blackstone, mas graças ao corpo poderoso de Gislason, sua velocidade ainda era surpreendente. Linley também não recuou, avançando animadamente para encontrá-lo. Ao se aproximar de Gislason, Linley sentiu uma aura congelante invadir seu corpo, tão fria que Linley ficou surpreso. Bang! Nenhum dos dois se esquivou. Seus punhos bateram um contra o outro, e por onde seus punhos passaram, o próprio espaço entrou em colapso diretamente. Linley não pôde evitar voar para trás após a colisão. Haha, o patriarca imediatamente o perseguiu. Uau! Linley recuou imediatamente. Garoto, não corra! O patriarca gritou. Dentro do espaço Blackstone, embora o patriarca ainda fosse muito rápido, ele ainda era um pouco mais lento que o Linley em forma de dragão. Linley, confiando em sua velocidade, estava se esquivando confiando em sua velocidade, ocasionalmente desferindo um poderoso soco ou chute. Que merda! Bang! Estrondo! Uma enorme vibração que abala o mundo após a outra. Essas vibrações atraíram alguns espectadores do desfiladeiro, e esta batalha entre Linley e o patriarca fez com que eles olhassem de queixo caído. Cada troca de golpes causou o colapso do espaço. Se esses golpes tivessem caído sobre eles, quantos deles poderiam resistir? Linley e Gislason finalmente pararam. Haha, Linley, seu ataque material está agora no nível de Blue, pelo menos. Gislason ficou muito satisfeito. Mas Linley descobriu que agora mesmo, quando ele estava trocando golpes com o patriarca, mesmo que o patriarca estivesse usando apenas metade de seu poder, ele ainda era capaz de lutar contra o patriarca até paralisar. Patriarca, seu corpo é muito mais poderoso que o meu. Como é que o seu ataque? Linley não entendeu. O patriarca, em termos de mistérios profundos, não deveria ser mais fraco que ele. Esta é uma diferença nas leis. Gislason disse resignadamente. Eu treino principalmente nas leis elementais da água.
A defesa das leis elementais da água não é ruim, mas sua capacidade de liberar poder não é tão boa. Linley assentiu também. Das leis elementais da água, apenas os mistérios profundos do gelo permitiam usar a força física. Em termos de força física, não sou mais fraco que o patriarca do clã Tartaruga Negra. Mas se estivéssemos competindo em ataques poderosos, ele me superaria enormemente. Isso ocorre porque ele treina nas leis da Terra. Gislazon disse. Linley riu. As leis da Terra tinham até os mistérios profundos da força especializados. Assim, era natural que aqueles que treinaram nas leis da Terra conseguissem facilmente extrair o poder de seus corpos. Cada lei tinha suas próprias áreas de especialização. Os 4 éditos também tinham suas próprias diferenças. As leis elementais da água tinham defesas excelentes, com defesas extremamente fortes tanto contra ataques de alma quanto contra ataques materiais. As leis elementais do fogo, por outro lado, eram diferentes. Era fraco na defesa, mas especializado no ataque. Os editos do destino, por sua vez, especializaram-se na alma, embora apresentassem algumas deficiências no lado material. Foi difícil ser verdadeiramente perfeito. O poder dos seus punhos já é muito grande. Isso até representa uma pequena ameaça para mim. Gislazon elogiou. No passado, suas habilidades de fuga eram excelentes. Mas agora você representará uma grande ameaça para seus inimigos. Linley sabia muito bem que quando ele colidiu com o patriarca, na verdade, o próprio divisor de firmamento de Linley havia eliminado grande parte da força de cada um dos socos do patriarca. Apenas uma quantidade extremamente pequena de poder permaneceu dos socos do patriarca. Caso contrário, cada golpe do patriarca teria sido capaz de esmagar facilmente o punho de Linley. De forma similar, ao receber cada golpe de Linley, o patriarca teve que confiar em seus profundos mistérios para eliminar a força. Caso contrário, teria sido como a primeira troca deles, com os resultados sendo escamas dracônicas quebradas e um toque de sangue. Mesmo alguém como você, patriarca, com uma defesa tão terrivelmente forte, ficou ferido. Como os demônios 7 estrelas comuns podem resistir? Linley riu. No passado, Linley, graças ao seu espaço Blackstone, era muito proficiente em fugir. Seus ataques, no entanto, eram muito mais fracos do que aqueles que os Seven Star Fiends normalmente possuíam. No entanto, a situação agora era diferente. Mesmo que o ancião Bulo encontrasse Linley mais uma vez, seria muito difícil para ele vencer. Nas profundezas das montanhas Kerit, Linley, Delia e Beb estavam à beira de um penhasco. Acima da beira do penhasco, havia uma grande forma de vida metálica no formato de uma fênix negra. Delia, não te acompanhei em nenhuma viagem desde que cheguei ao clã. Desta vez, eu definitivamente irei acompanhá-lo. Linley segurou a mão de Delia. Eles concordaram que assim que ele fundisse os mistérios profundos, os dois viajariam juntos. Delia não pôde deixar de revelar um sorriso de verdadeira felicidade. Certo. Esta é a nossa primeira viagem. Estamos aqui no clã há quase 6 séculos, mas quase não notei nada. Eu me pergunto como Sasha e Taylor estão. Taylor? Linley não pôde deixar de pensar em seus filhos. No entanto, Linley ainda sentia que a decisão que tomou naquele ano foi sábia. O reino infernal realmente era muito perigoso. Varton e Taylor, de volta ao continente de Yulan, poderiam pelo menos desfrutar de vidas pacíficas. Ancião Linley. Uma voz suave soou. Linley virou-se para olhar. A pessoa que veio foi o ancião Tevila Etivela do clã Azur Dragon. O ancião Tevila era uma pessoa muito bem-humorada que nunca havia entrado na garganta do banho de sangue. Ele não só não era forte o suficiente, como também preferia se esconder como uma tartaruga. Linley realmente se sentiu muito positivo em relação a Tevila. Tevila, pelo menos, não era tão sinistra e cruel quanto Emanuel e Forran. Ancião Tevila, você é o acompanhante desta vez? Linley riu. Certo. Tevila riu tanto que seus olhos se estreitaram. Então vou incomodar você para nos proteger desta vez, ancião Tevila. Também irei para Mare City nesta viagem. Linley riu. Uma expressão de deleite e alegria apareceu imediatamente no rosto de Tevila. Ancião Linley, você também vai? Haha, isso é maravilhoso. Com nós dois presentes, mesmo que algo perigoso apareça nesta jornada, não teremos nada a temer. Linley riu e depois assentiu. Ó, ancião Tevila, ancião Linley, vocês também estão aqui. Uma voz familiar soou. Linley virou-se para olhar. A pessoa que acabará de chegar era Forran. As sobrancelhas douradas de Forran se ergueram e ele riu. Desta vez, o Elder Tevila é o acompanhante, certo? Tevila assentiu. Certo. O Elder Linley também irá para Mare City desta vez. Ó. Forran assentiu. Então, ancião Tevila, ancião Linley, tenham uma boa viagem. No entanto, imagino que com vocês dois presentes, não há como acontecer algo desagradável. Elder Tevila, vamos embora. Linley não se incomodou em prestar atenção em Forran. Por alguma razão, Linley sempre sentiu como se houvesse algo no olhar de Forran que o deixava desconfortável. O ancião Tevila acenou com a cabeça em reconhecimento a Forran, e então voou ao lado de Linley para a forma de vida metálica, entrando nela. Muitas pessoas voavam apressadamente para a forma de vida metálica. Quanto a Forran, ele apenas ficou parado no penhasco, olhando para cima, para a forma de vida metálica, observando até que ela voasse para longe. Este Linley continua tão ousado? O rosto de Forran afundou, seu coração se encheu de raiva.
Ele sempre viu Linley com algum desfavor. A seu ver, em seu clã, apenas os membros da segunda e terceira geração do clã eram as figuras nobres. Mesmo que a mãe de Forhan não quisesse usar o Anel Azur Dragon do Ancestral, ele, Forhan, deveria ser quem o usaria. O que foi Linley? O filho de Forhan, Emanuel, havia perdido seu clone divino mais poderoso e nunca mais seria capaz de avançar. Ele queria agir contra Linley, mas os 4 líderes do clã ordenaram que Linley não fosse obrigado a realizar nenhuma missão. O coração de Forhan estava ardendo de raiva o tempo todo, sem nenhum lugar para se soltar. Quanto mais o tempo passava, mais irritado ele ficava. Indo para Meer City, hein? O olhar de Forhan estava esfriando. Então deixarei as forças dos 8 grandes clãs lidarem com você. Quando você morrer, você também poderá matar algumas pessoas deles. Não será um desperdício. Infelizmente, outros terão que acompanhá-lo até o túmulo também. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 40, Traição. As montanhas Kerit. No chão abaixo do palácio onde Forhan morava. Um corredor subterrâneo escuro e sem luz. O salão estava frio e ameaçador. Atualmente a única pessoa dentro dela era Forhan. Forhan estava sentado no trono no salão, curvado sobre ele como uma fera em uma emboscada, seus olhos brilhando com luz fraca, pensando em pensamentos que só ele conhecia. Informar as forças dos 8 grandes clãs? Embora Forhan quisesse que Linley morresse e que os 8 grandes clãs fizessem isso, não passava de um pensamento. Entretanto, ao considerar seriamente o assunto, ele começou a hesitar. Isso porque a única maneira de informar as forças dos 8 grandes clãs era informá-los. Quanto ao ato de informá-los, não havia como outra pessoa realizar essa tarefa, nem ninguém poderia saber disso. Isto porque este ato seria considerado uma traição ao clã, um crime grave. Forhan, como ancião, estava confiante de que seria capaz de passar facilmente esta informação sobre Linley para os 8 grandes clãs. Se vazasse que ele tinha feito isso, no entanto, ele, Forhan, nunca mais teria um lugar entre o clã das 4 bestas divinas. A traição do clã é punível com a execução de todos os corpos. Forhan lembrava-se dessa punição com muita clareza. Para se vingar de Linley, correr um risco tão grande, vale a pena? Forhan queria fazer isso, mas ainda hesitou. Sem dúvida, Forhan estava profundamente orgulhoso do fato de ser descendente do clã das 4 bestas divinas. Ele não trairia o clã, mas ele também queria matar Linley e se preocupar com as consequências mais tarde. O Anel do Dragão Azur pertencia ao nosso ancestral. Esse Linley, de uma geração que está tantas vezes distante de nós, com que direito ele tem isso? Os olhos de Forhan estavam frios. O ciúme apertou seu coração, fazendo com que ele não gostasse ainda mais de Linley. Se for permitido que Linley continue a crescer, chegará o dia em que ele estará na minha cabeça. Forhan ainda se lembrava claramente da conversa que teve com sua mãe, a grande anciã. Naquela época, os 4 líderes do clã ordenaram que Linley não participasse mais das missões do Blood Bagorge. Forhan ficou intrigado e mais tarde foi sozinho falar com a grande anciã para perguntar-lhe sobre isso em detalhes, para tentar entender por que os líderes do clã tomaram essa decisão. A grande anciã não queria discutir o soberano Redud, então foi isso que ela disse a Forhan. Forhan, você está ciente de que Linley é apenas um deus? Um deus que tem o poder de um demônio de 7 estrelas. Quando ele se tornar um deus superior, quão poderoso você acha que ele será? Ele é a esperança futura do nosso clã. Ele não pode ser colocado em perigo por enquanto. Forhan, ao ouvir a explicação do grande ancião, ficou chocado. Ele sempre acreditou que Linley estava escondendo sua habilidade, mas inesperadamente, Linley na verdade era apenas um deus. Dentro daquele corredor subterrâneo escuro e frio, Forhan levantou-se de repente, seu olhar frio e sinistro. Em voz baixa, ele disse, esse Linley já é um demônio de 7 estrelas. Se isso continuar, uma vez que ele se torne um deus superior, ele definitivamente se tornará um trunfo do nosso clã. O status dele será ainda maior que o meu e ele estará na minha cabeça. Será que no futuro terei que observá-lo para sempre agir de forma tão arrogante na minha frente? Quando Forhan imaginou quão glorioso e influente Linley seria no futuro, a expressão no rosto de Forhan tornou-se ainda mais feia. Não! Forhan gritou com uma voz rosnante. Absolutamente não. Estar abaixo dele pelo resto da minha vida? Eu prefiro morrer. Linley deve morrer. Ele deve. O corpo de Forhan tremia ligeiramente. Certo. Estou apenas me livrando de Linley. Não estou destruindo o clã. Isso não pode ser considerado uma traição ao clã. Não pode. Além disso, não estou matando ele pessoalmente, estou apenas deixando os 8 grandes clãs matá-lo. Pode-se considerar que Linley morreu a serviço do clã, lutando contra os 8 grandes clãs. Aquele anel do dragão azul. Forhan não pôde deixar de franzir a testa. Se Linley morrer, isso não significaria que o anel do dragão azul acabaria nas mãos dos 8 grandes clãs? Forhan estava bastante preocupado. Afinal, o anel do dragão azul era um tesouro precioso do clã. Não, está bem. Será apenas o clone mais poderoso de Linley que morrerá. Os outros clones permanecerão vivos nas montanhas Kerit. Mesmo que os 8 grandes clãs adquiram o anel do dragão azul, eles não serão capazes de vinculá-lo. Forhan se convenceu. Depois, quando tiver oportunidade, vou aproveitá-la de volta. E mais, a morte de Linley não terá um grande impacto no clã.
Nosso clã das 4 bestas divinas estava em uma posição de fraqueza para começar. No máximo, ficaremos apenas nas montanhas Kerit. Nosso clã não será destruído. Após ponderar freneticamente, Forhan finalmente tomou uma decisão. Um clã com Linley é um lugar onde não posso viver, não importa quão poderoso seja o clã. Um clã sem Linley, não importa quão fraco seja, é um lugar onde posso viver confortavelmente. Forhan torceu os lábios. Ele já havia se decidido. Uau! A capa de Forhan tremulou quando ele saiu de seu salão subterrâneo. Ele já havia decidido o que iria fazer. Uma sombra apareceu do nada nas aldeias montanhosas, solidificando-se na figura de Forhan. No entanto, este foi apenas um clone divino de Forhan. Forhan soltou uma risada baixa, então sua aparência mudou, de um velho de cabelos dourados para um jovem careca. Forhan, disfarçado de jovem careca, voou diretamente para fora. Rumble, as águas do rio se agitaram, e o jovem careca, Forhan, ficou ali pairando no ar, varrendo a área abaixo com seu olhar gelado. Em voz baixa, ele disse: homens dos 8 grandes clãs. Sair. Nas rotas pré-determinadas, as pessoas escondidas pertenciam às redes de inteligência do clã das 4 bestas divinas ou dos 8 grandes clãs. Forhan sabia exatamente quem eram os agentes de seu clã e onde estavam. Se estivesse presente alguém que não pertencesse ao clã das 4 bestas divinas, então naturalmente pertencia ao inimigo. Quem é você? Uma voz baixa transmitida abaixo do rio. Lembre-se disso. Um ancião Linley do clã Azur Dragon já montou uma forma de vida metálica azul em forma de fênix e está indo para Mare City. Se você quiser matá-lo, aproveite esta oportunidade. Há outro ancião viajando com ele. Embora a forma de vida metálica tivesse a forma de uma fênix negra quando eles partiram, o ancião Forhan sabia que cada vez que saísse, a forma de vida metálica mudaria para uma cor e aparência diferentes. E assim o Elder Forhan investigou antecipadamente. Desta vez, a transformação seria para o aparecimento de uma fênix azul. Ao mesmo tempo, Forhan acenou com a mão e uma bola de cristal caiu do céu. Nesta bola de cristal estão armazenadas as aparições da esposa de Linley, Delia, bem como de seu bom amigo Beb. Quando a bola de cristal caiu na superfície da água, um raio de energia azul apareceu, envolvendo a bola de cristal e puxando-a para baixo da água. Forhan, vendo isso, sorriu friamente e depois se virou e voou para longe em alta velocidade. Muito depois da partida de Forhan, uma figura de cabelos verdes emergiu da superfície do rio. Ancião Linley do clã Dragão Azur, uma expressão de descrença estava no rosto deste agente de inteligência. Eu não esperava ser capaz de realizar um ato tão meritório hoje. Os 8 grandes clãs emitiram a ordem para encontrar e matar Linley há muito tempo. Naturalmente, eles ordenaram que seus agentes de inteligência também o procurassem. No entanto, durante todos esses anos, ninguém conseguiu localizá-lo. A notícia do agente de inteligência chegou muito rapidamente. Naquele mesmo dia, os 8 grandes clãs foram informados disso e imediatamente, os líderes dos 8 grandes clãs ficaram todos entusiasmados. Nenhum deles esperava que esta notícia chegasse tão de repente. Após uma discussão, esta missão foi atribuída ao clã Edric e a outros 3 clãs. Afinal, os 8 grandes clãs estavam localizados separadamente em 2 lados diferentes da prefeitura Índigo. Os 4 clãs no oeste eram o clã Edric, que veio do plano superior da vida, o clã Vena do plano divino do vento, o clã Din do plano divino da terra e o clã Reinalis, nativo do reino infernal. As fronteiras ocidentais da prefeitura de Índigo. O clã Edric e os outros 3 clãs foram reunidos. Abaixo do palácio principal, havia 8 figuras vestidas com vestes cinzentas. Embora este Linley seja apenas um deus, ele tem o poder de um demônio de 7 estrelas. Em algumas missões curtas, ele fez com que nossos 8 grandes clãs perdessem vários demônios de 7 estrelas. Uma voz graciosa e gentil veio de um homem bonito, de aparência bastante élfica, que estava no corredor. Seus longos cabelos verdes caíam até a cintura e seus olhos pareciam brilhar como estrelas. Este era o patriarca Edric em carne e osso. Ele liderou seu clã aqui do plano superior da vida. Foi ele quem fundou este clã. Ele ainda não é uma grande ameaça para nós, mas se mais alguns anos se passarem, e ele se tornar um deus superior, então será terrível. Assim, vocês 8 devem executar este Linley, não importa o custo. A voz estava tão gentil como sempre. Sim, patriarca. Do lado de fora do salão principal, 2 belos homens vestidos de cinza se curvaram, enquanto os outros 6 homens vestidos de cinza o seguiram apressadamente. Dentro do salão, outro patriarca disse calmamente: aqui estão 3 gotas de poder soberano. De vocês 8, o ancião Zabu, o mais forte, naturalmente carregará um. Quanto aos outros 2, os anciões Tempa, Tampu e Nice Anissi os carregarão. Sim. Os 3 imediatamente se curvaram respeitosamente. Dos 3 homens, um era da raça de aparência élfica. Lembrar, você deve ter sucesso nesta empreitada. Mesmo se você tiver que gastar todas as 3 gotas de Sovereigus Might. Mesmo que todos vocês 8 tenham que morrer, você deve matar Linley. Outra voz, forte e dura, soou. Sim.
Os 8 anciãos abaixo não puderam deixar de sentir o coração apertar. Embora eles soubessem que esse alvo deles, Linley, era apenas um demônio de 7 estrelas que estava acompanhado por outro demônio de 7 estrelas, e que dado o poder que os 8 possuíam, matar Linley não deveria ser um problema. Ouvindo as palavras dos patriarcas, eles não puderam deixar de sentir a pressão. Vá então! Mova-se rapidamente para que você possa chegar a Meer mais cedo. A voz gentil disse. Os 8 anciãos vestidos de cinza curvaram-se ligeiramente e partiram imediatamente. Dentro do salão, os 4 patriarcas começaram a conversar entre si. Esta é uma excelente oportunidade. Falhar não é uma opção. Só depois de matarmos Linley poderemos relaxar um pouco. Recuso-me a acreditar que o clã das 4 bestas divinas será capaz de produzir outro gênio que tenha potencial para se tornar um deus superior para Agon. Não se preocupe. Estes 8 anciãos são as elites que selecionamos dos nossos 4 clãs. Linley morrerá inquestionavelmente. 8 anciãos poderosos equipados com 3 gotas de poder soberano. Mesmo se eu tivesse que enfrentá-los, não ousaria resistir de frente. A forma de vida metálica na forma de uma fênix azul estava atualmente pairando no horizonte. Dentro desta forma de vida metálica, Linley e Delia estavam atualmente de mãos dadas, sentados em frente a uma janela, olhando para o exterior através do metal translúcido. Voamos por tanto tempo. Devemos chegar em Meer City em breve. Linley riu. Delia olhou pela janela, inspecionando cuidadosamente a área externa. Eu vim aqui da última vez. Se bem me lembro, devemos chegar a Meer City em meia hora. E então Delia olhou para Linley, dizendo com resignação, o ancião Tevila é realmente cauteloso. Ele insistiu para que você mudasse sua aparência. Linley atualmente tinha barba e até sua altura foi ligeiramente reduzida. Linley riu. Não é tão ruim para você, mas para nós, anciãos, nossos inimigos geralmente sabem exatamente como somos. Embora as chances de encontrá-lo sejam baixas, é sempre melhor ter cuidado. O que, você se sente desconfortável em me ver assim? Linley riu e perguntou. Delia balançou a cabeça e fechou os olhos. Mesmo com meus olhos fechados, ainda posso sentir sua aura. Como eu poderia me sentir desconfortável? Linley riu. No caminho, Linley e Delia desfrutaram de uma vida tranquila e calma como casal. Logo, Linley e Delia viram uma cidade antiga aparecer à distância e um fluxo interminável de pessoas entrando e saindo dos portões da cidade. Uau, finalmente conseguimos! Beb foi o primeiro a pular, correndo para fora. Linley e Delia levantaram-se juntos, seguindo seus membros do clã para fora da forma de vida metálica. Eles seguiram o Elder Tevila em direção aos portões da cidade de Meer. Como Linley era um demônio, ele não precisava pagar a taxa de entrada na cidade. Já se passaram tantos anos desde que vi Tarossi, Jilin e os outros. Linley riu enquanto entrava na cidade. Mas o que ele não percebeu foi que não muito longe havia pessoas vigiando ininterruptamente os portões da cidade. A chegada da forma de vida metálica do clã Azur Dragon, em particular, fez com que essas pessoas ficassem entusiasmadas. A forma de vida metálica do clã Azur Dragon chegou. Você encontrou Linley? Nós não temos. Também não vimos nada. Eu não vi Linley, mas vi Delia e Beb. Eles têm um homem ao lado deles. Ele parece um deus. Esse deveria ser Linley. Um deus? Então deveria ser ele. Os agentes de inteligência dos 8 grandes clãs conversaram entre si através do sentido divino, já tendo localizado o grupo de Linley. Não havia como eles terem certeza da rota que a forma de vida metálica do clã Dragão Azul seguiria. Os agentes de inteligência dos 8 grandes clãs não conseguiram descobrir e por isso, tiveram que esperar nos portões da cidade de Meer, como se esperassem que um coelho caísse em sua armadilha. Afinal, mais cedo ou mais tarde, o grupo de Linley teria que chegar a Meer City. Agora que entraram na cidade, naturalmente não havia como fazer nada. Mas quando o grupo de Linley saiu para retornar ao clã das 4 bestas divinas, os 8 grandes clãs seriam capazes de agir. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.